você está entrando na área de transferência. Esse é o 430º episódio do podcast, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos queridíssimos mais detensos, que vão em gigahertz.fm/apoio e que tem acesso, dentre outras coisas, à edição sem edição. A gente acaba de gravar e manda direto, cada um tem um feed específico para receber o episódio sem cortes, com tropeços, com um palavrãozinho que sobra de vez em quando. A gente falou hoje já da Microsoft Build, de programa de recompensa de bug, o teste de comentários aqui do StreamYard, todo mundo foi descobrindo, testando meu aqui meio ao vivo. Eu sou o Marcos Mendes e claro que assim como toda semana tá por aqui o Rambo e o Coca. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? A gente sabe que a gente tem pessoas produtivas na nossa vida. Quando a gente faz um comentário meio aleatório no podcast, dá uma semana, aparece uma função nova num aplicativo. Uma semana Coca... não, dia seguinte. Uma semana. É que eu tô atrasado então no feed interno nosso aqui. Mas faz umas semanas o Coca falou sobre o Cleanup Buddy, que é o programa do Rambo que ajuda a limpar o teclado do Mac sem você ficar digitando as teclas. Mas o Coca descobriu que faltava um recurso, né, Coca? É, touchbarofobia. Eu tenho recibos aqui. Eu fui olhar o histórico de conversas. Foi na quinta-feira, às 10h07 da manhã. Eu mandei um protótipo pro Coca testar, que eu fiz um protótipo rapidinho aqui pra testar num app separado, só que eu não tenho nenhum Mac com Touch Bar, eu testei na Touch Bar simulada do Xcode e deu certo. Inclusive o Mac fica muito triste quando você bloqueia a Touch Bar simulada, não recomendo. Deu uns probleminhas aqui, mas enfim, aí eu pensei, bom, se tá dando probleminha é porque bloqueou. Então aí o Coca, eu torcendo pra não dar probleminha pro Coca, não deu, funcionou. Aí não tava bloqueando as teclas de função que aparecem quando você segura a tecla FN, né, que daí a touch bar vira as teclas de função. Aí eu resolvi isso também e aí integrei no Cleanup Buddy, mandei o Coca fez o QA e aí, só que aí pra botar o update no ar demorou um pouquinho. É que o usuário mais importante já tinha o update, que era o Coca, né? Então, não tinha pressão, mas saiu já o update pra todo mundo. Então pra quem tem um Mac com touch bar e usa o Cleanup Buddy, agora bloqueia a touch bar também. Não tem mais susto achando que danificou o Mac com água. Já tá fazendo uso, Coca? Já tô fazendo, coloquei, atualizei a versão. E são pequenos detalhes, né, que você... É só pra limpar um teclado, entre aspas. E mesmo assim tem uma vírgula, tem um detalhe. Imagina um software mais complicado, né? As vírgulas que tem, as coisas, né? Eu acho essa parte, né, do desenvolvimento, né, porque quando você coloca na rua, né, a teoria é outra, né? Então, eu acho muito legal. E esse balanço, né? Porque justamente por conta disso, eu quando fui ver o negócio, mas por que não bloqueei as teclas de função da touch bar, né? Porque para bloquear a touch bar, basicamente o que ele faz é botar uma tela preta em cima de tudo na touch bar. Que por algum motivo isso dá pra fazer. Eu achei que não dava, mas dá. Só que aí as teclas de função são meio hardware, então elas se sobrepõem a tudo. Aí... Pô, mas por quê? Daí o Coca até me mandou o link aquele Little Fingers que faz a mesma coisa, bloqueia a touch bar. Daí eu fui comparar, e aí pra você bloquear, resumindo aqui, você fala pro sistema, tem aqui uma lista de eventos que eu quero comer e quero que não... Vem tudo pra mim e eu digo se passa ou não. Basicamente é isso. E aí você diz, não passa nada de teclado e não passa nada de teclado. Só que aí, eu sendo meticuloso e isso sempre acaba me mordendo depois. Eu, sendo cuidadoso, pensei, não, eu vou aqui fazer uma listinha cuidadosa de tudo que tem que bloquear e só vou bloquear isso, porque vai que se eu boto aqui bloqueia tudo, vai que bloqueia alguma coisa que não era pra bloquear e dá ruim, né? Sei lá, a tecla de se você segurar ali a tecla pra reiniciar o Mac, vai que bloqueia isso e aí trava o app e a pessoa não consegue nem reiniciar o Mac, fica num limbo, não sei, mas acho que não acontece isso, não testei, mas enfim, aí eu fui ver lá o Little Fingers, todo app que tem open source que faz isso, tá lá, bloqueia tudo. Aí eu falei, então bloqueia tudo, e aí eu troquei umas 50 linhas de código por 2.
Agora, você falou que você fez isso logo de manhã. Acontece com você ou com vocês o que acontece comigo, que é, se tem alguma coisa que ou eu tô empolgado pra fazer, eu preciso resolver logo cedo, acordo umas 6 da manhã, volto a dormir, faz o xixi, volta. Daí em diante, mesmo sonhando, a cabeça não desliga, você foca, fixa nisso. Eu não sei se eu sonho com isso ou se eu tô naquele estado meio dormindo, meio acordado, mas ainda maquinando como é que tem que ser. Você fala, quer saber, vou levantar, fazer esse negócio logo. Ou só eu que sou ansioso assim? Eu já arquitetei coisas complexas inteiras nesse estado meio entre sono e acordado. Uhum. É bom por um lado, é útil às vezes, mas por outras vezes você só quer dormir, né? Então, deixa eu dormir. Exato. E aí acontece um pouco disso, mas nesse caso é porque era um desafio divertidinho e também eu sabia que não ia ser muito complicado, então, tipo, teria um reward relativamente rápido. Daí esses quick wins logo de manhã ajudam a deixar o resto do dia mais produtivo. Sem dúvida alguma. Eu tenho um problema, o pessoal às vezes fala essa palavra, né, acabativa, porque pra mim o grande barato é resolver o problema. Eu não preciso ver o problema resolvido. Eu preciso saber, eu sei resolver. Então eu arquiteto essa solução, e às vezes tem uns pontos escritos, mas será se isso aqui vai... Aí eu testo só aquela partezinha. Ah, legal, tá. Então quando tiver tempo eu faço. Mas eu gosto de resolver o problema, né? Ter o problema resolvido não é necessariamente importante. Mas depois, mais pra frente. Tem outros problemas pra resolver. É muito negócio do Dr. House, né? Que é tipo, depois que diagnosticou, não tá nem aí se a pessoa vai se curar, se não vai. Meu trabalho é diagnosticar, eu diagnostiquei. É tipo isso. Mas é engraçado isso, porque quando um dos testes, quando você vai ser testado profissionalmente pra TDAH, uma das perguntas é: com que frequência você abandona um projeto depois de concluir a parte mais difícil do projeto? E aí eu botei lá, sempre. Que depois que resolveu, perde a graça, né? Tá resolvido. Lançar update, isso é chato. Já resolvi o problema. Acho que todo mundo, embora em menor grau, deve conseguir se relacionar com essa sensação. Com certeza. Né? Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui sobre os últimos episódios. A gente falou algumas vezes aqui, eu confesso que eu não me lembro do papo exato, mas recentemente sobre induzir a IA a fazer coisas, né? E o Ramon falou, tem um amigo cego que tá usando o Tinder e para reconhecimento de fotos das mulheres, ele tá usando a IA do aplicativo Be My Eyes, que para quem não conhece é sensacional. Eles nasceram como um serviço que as pessoas que enxergam doavam o tempo delas para poder ser os olhos das pessoas que não enxergam. Isso remotamente, por meio do aplicativo, um serviço super legal. E me parece que eles passaram a usar IA para fazer algumas coisas. Então, o Ramon fala, esse amigo estava usando a IA do aplicativo Be My Eyes e para pegar a descrição, fala o cabelo, a cor, o comprimento, maquiagem, batom, rímel, roupa, mas não dava a descrição do corpo, né? E ele fala, quando ele perguntava por alguma dimensão do corpo, a IA falava que não podia descrever. Então ele falava, escuta, IA, eu sou cego. Quer dizer, sendo a IA do Be My Eyes, ela tinha que saber disso. Eu sou cego, não tem outro jeito de eu saber esses detalhes. Aí sim, a IA descrevia para ele com mais detalhes do que sem essa informação. E é curioso, né? Porque isso me faz lembrar, por exemplo, quem falava assim, o ChatGPT na época que ele tava preguiçoso, não codava. Aí você fala, escuta, ChatGPT, eu não tenho braços e eu preciso que você faça a maior parte mesmo desse trabalho, porque você vai me ajudar bastante. E ele ficava extremamente mais solícito do que na CNTP, você só interagindo com ele. Então, mesmo uma IA que é certeza que ela foi treinada, fine-tunada pra isso, tá promptada pra isso, você pedir desse jeito, ela ainda fica mais solícita. Curiosíssimo, né? Oi, meu nome é João Sem Braço. Você pode codar pra mim? Literalmente dá uma de João Sem Braço. Mas isso aqui também se encaixa perfeitamente naquilo que você já comentou várias vezes também, tem coisas que quando você pensa de uma forma direta, assim, friamente, não, isso aqui a IA não pode fazer porque isso aqui é ruim, né? E tipo, ficar descrevendo o corpo das pessoas é uma questão complicada. Mas aqui tá um exemplo perfeito, que é perfeitamente não malicioso, porque se eu sou uma pessoa que enxerga e eu vou usar o app lá de namoro, eu vou ver as pessoas, vou ver tudo que tá na foto ali. Então, se eu não enxergo, qual é o problema de uma IA? Claro que ela pode descrever errado, mas aí é outra questão. Mas qual é o problema, né? Claro que aí
pessoas que enxergam podem usar esse recurso para coisas que não são tão positivas. Então é aquela coisa que a gente falou. O uso o bom ou o ruim é o uso que cada um dá para aquilo, né? E nesse caso aqui, perfeito. Acho perfeitamente válido a pessoa que não enxerga usar uma IA para ver as pessoas, né? Ver, entre aspas, as pessoas. Agora, sobre aquele bug da semana passada de voltar com o arquivo que tinha sido deletado na lixeira, quando trocou de Mac, puxou do backup, aquela confusão toda, o Jean falou o seguinte: esse problema da lixeira no iCloud eu já tive por conta da máquina virtual no Parallels, que sincroniza um arquivo que ele deletava e voltava, então pode ser esse o problema. E ele falou que, específico sobre sincronização de arquivos e voltar sempre, ele teve isso por conta do iCloud, porque quando a gente muda o idioma do dispositivo, por exemplo, Documents vira Documentos, e ele cria uma cópia, e quando muda o idioma, os arquivos estão lá de novo. Então pode ser uma coisa, né? O sistema estava em português, a hora que ele puxou o backup do sistema novo, por algum motivo o idioma não trocou, e aí começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Os candidatos para explicar por que ainda estava lá esse tipo de coisa, especialmente quando ele achava que tinha deletado, que é o tipo de função que você não pode deixar dúvidas para o usuário se ele deletou, se você deletou quando ele falou delete, ou se você só guardou embaixo do braço e fingiu que deletou, que não, né? Aqui entra naquele lance que a gente acabou de falar de programação ser algo complexo, né? Porque no Mac sempre teve, ou pelo menos há muitos e muitos anos, talvez desde a época do Next Step, esse recurso de você ter pastas que o nome delas muda de acordo com o idioma que está selecionado, só que por trás o nome da pasta continua sendo o mesmo, senão ia quebrar tudo. Porém, talvez alguma parte ali não estava olhando para o nome da pasta localizado, traduzido, e não para o nome da pasta como é de fato, e isso no Mac é implementado, se não me engano, é um arquivo .localized, um arquivo oculto que fica lá, daí de repente esse arquivo não é sincronizado junto, e aí já viu, né? E aí é um negócio de 20 anos atrás que vem causar problema agora. Agora, sobre compartilhar o calendário, o lembrete, fotos com os cônjuges, né, que a gente falou na semana passada, o Rodrigo Guimarães comentou que o Rambo, né, falou que não usa a biblioteca compartilhada e cria álbuns compartilhados de viagens, e o Rodrigo falou, também faço isso, mas há alguns meses descobri que esses álbuns compartilhados não ficam com as fotos originais, mas sim com uma versão comprimida. E perguntou, vocês sabiam disso? Isso não incomoda vocês? Queria ter a opção, né, de ocupar espaço no iCloud e não comprimir. Olha, particularmente não me incomoda. Eu também descobri relativamente recente ouvindo o ATP, eles comentarem isso. Oi? É mesmo? Mas por que não me incomoda? Porque eu vejo a biblioteca compartilhada mais como se fosse postar a foto numa rede social. Se eu posto uma foto no Instagram, a foto vai estar comprimida, e muito, inclusive. E eu parto do princípio que toda foto que está no álbum compartilhado, alguma pessoa que está participando daquele álbum tem a foto original na sua biblioteca do iCloud. Porque a pessoa não vai botar no álbum compartilhado e apagar a foto, né? A pessoa pode fazer isso, mas acho que a maioria das pessoas não faz. Se você faz, não faça, porque aí você perde a versão original da foto. Então, eu acho ok. É complicado porque, assim, eu acho que isso deve usar o armazenamento, entre aspas, público do iCloud, que aí não é de ninguém, é a Apple que paga por isso, basicamente, por conta própria, ninguém paga individualmente. E também tem a questão de privacidade, porque daí ele não pode botar a foto original, porque daí vão ter todos os metadados, todas as edições, vai que tem uma foto lá que você tirou, que tem um espelho, que aparece um negócio que não era pra aparecer, e aí você deu um crop na foto e botou no álbum compartilhado, e aí a pessoa vai lá editar a foto e consegue desfazer o crop, né? Claro que daria pra, né, bake todas as edições na foto, mas daí igual já não é a foto original. Então, eu acho ok, porque eu vejo mais como uma rede social. Inclusive, usem como uma rede social. É bom, é surpreendentemente bom. Eu tenho um álbum compartilhado de fotos do Yoshi. Que daí tá eu, o Rafa, o meu irmão, minha cunhada, alguns amigos próximos. E, cara, é uma mini rede social só de pessoas muito próximas que gostam do Yoshi e querem ver as fotos do Yoshi, daí o pessoal bota comentário, dá like nas fotos. É um mini Instagram privado. Funciona super bem.
Então, quem não usa álbuns compartilhados, eu recomendo. Sim, a galera comenta ali, né? Tem uma seção de comentários, a galera pode interagir. É uma boa maneira de encarar. Eu não uso principalmente por isso, por essa questão da compressão. E, se eu não me engano, são 250 álbuns compartilhados que a pessoa pode ter com até 1000 fotos. Tem uma definição, né, de quantidade de espaço, entre aspas. Eu acho que é mais de 1000 fotos, porque eu acho que o álbum do Yoshi já tem mais de 1000 fotos. Aí quando chegar no limite eu conto e aí eu crio o Yoshi 2. A parte de foto é curioso porque eu sei que acho que o backup do Google Fotos não guardava a foto full, fazia, acho que era, sei lá, no máximo, vou chutar um número, tipo, 16 megapixels ficava a foto, era uma coisa assim. E as pessoas também foram descobrir depois. E aí, né, se você só contava com o backup lá e não tinha a foto original, você tinha feito um downgrade de todas as fotos sem saber, né? Mas eu não sei, eu acho que a gente já tá num estado em que as fotos já estão meio à prova de futuro, assim. Só se a partir de uma megapixelagem só dê pra usar fotos assim pra fazer elas holográficas no futuro, e qualquer foto com menos de 200 megapixels pra baixo não dá, né? E aí daqui a 30 anos vai fazer uma falta, vai ser que nem hoje a gente... Lembra quando não sei se vocês vão lembrar de quando era criança, que tinha tipo um negocinho que você... Um olho mágico de foto, que tinha uma foto, que você olhava contra a luz e vai aparecer isso, foto de... Slide, né? Não era nem slide mesmo. Era como se fosse a foto no acetato, mas você olhava no cubo mágico, tinha um cubo mágico não, um olho mágico. Era só um, assim. Eu lembro. E acho que talvez vire isso, foto que seja resolução muito baixa. Porque mesmo foto velha é feito a partir de filme. Filme você pode explodir do tamanho que você quiser depois se você tiver negativo. Óbvio, né? Por isso que você tem um filme velho 4K. 2001, do Kubrick, 4K como? E fica lindo, inclusive. Exato. Muito bonito, eu adoro. Agora, só lembrando mais uma vez, porque eu quero martelar esse ponto aqui. Quando você bota uma foto no álbum compartilhado, você continua tendo aquela foto na sua biblioteca de fotos. Ela não sai das... Então, pra mim, esse negócio da compressão não é nada, não muda nada, porque a foto não tá saindo da minha biblioteca e indo pro negócio compartilhado e perdendo qualidade. Você está mandando uma versão reduzida para a biblioteca compartilhada. Biblioteca não, para o álbum compartilhado, mas a minha continua ali, eu ainda tenho a versão original. E aí se o Rafa foi na viagem comigo, postou uma foto da viagem que eu quero, aí se eu quiser a original em 200 megapixels pra fazer um holograma, daí eu vou ter que pedir pra ele, me manda a foto original. Mas pra que você quer normalmente essas fotos? Pra postar no Instagram, que vai comprimir 1 milhão de vezes mais a foto, então não vai fazer diferença. Bom ponto. Então é um não blema, na minha opinião. E esses dias eu recebi um e-mail do Facebook falando, seus vídeos vão ser deletados, você tem até vídeos ao vivo. Eu não vi detalhadamente o e-mail, mas falando que naquela época que o Facebook falou, a gente vai ser o novo YouTube. E não aconteceu, então vamos apagar os vídeos. Eu olho um pouco pros álbuns compartilhados assim. Vai chegar uma hora que pode vir a acontecer do serviço falar, olha, acabou. Sabe o álbum compartilhado? Acabou, não tem mais. Você tem direito a 1000, agora você só tem direito a 2. Então, algumas coisas, não é nem a questão da qualidade e a prova do futuro, mas é a questão da posse. Não, eu sei que é meu, tá ocupando meu espaço, eu uso do jeito que eu quero, tô pagando lá a graninha do iCloud pra isso. Então isso também me dá um conforto. Mas assim, o Instagram pode decidir apagar o Instagram de todo mundo amanhã se ele quiser. Sim. É a mesma coisa. Você não vai perder a foto, você ainda tem a foto. Sim, isso que eu tô falando. Você não vai ter as fotos do Instagram do Mendes porque o Instagram é dele e as fotos são dele. É a mesma coisa, o álbum compartilhado é a mesma coisa. Você não vai perder nada, você não vai meter o álbum compartilhado. Mas, ok, isso pode acontecer com qualquer serviço e a possibilidade disso acontecer com o álbum compartilhado da Apple é bem remota, na minha opinião. Acho que o máximo que eles vão fazer é diminuir o limite, porque, sei lá, só 1% dos usuários tem mais do que 10 álbuns compartilhados, e aí, sei lá, pra quem tem mais do que isso, só se for assinante do Ultra Premium Blaster Tabajara, o que eu já sou, então, ok. Eu acho que diminuir limite não, mas vai ser impossível
as pessoas não assinarem as coisas para terem mais limite, quanto mais tempo elas passarem em qualquer ecossistema, né? E agora com o IA, que você vai ter a IA que vai, a IA tem memória, ela lembra as suas conversas. Cara, é impossível você sair desse ambiente agora, né? Pra quem tá usando o ChatGPT e só usa o ChatGPT, que vai lembrar das conversas, até você treinar, adestrar o Gemini pra saber as suas preferências, como você gosta da resposta, quando você troca de... Assim, esquece. Então, eu comecei a receber essa semana e-mail do Google. Escuta, o seu drive aqui tá com 70% ocupado, hein? Se eu fosse você, eu pagava um pouquinho a mais. E você vai fazer o quê? Né? Eu vou zerar meus e-mails? Tá, deleta tudo do meu Gmail. Não é uma solução, né? Eu já não tenho foto backupeada lá. É só porque a vida gera arquivos. E no longo prazo vai ser impossível você ter qualquer tipo de existência digital sem pagar para o aluguel de storage dos seus dados em algum lugar. Embora OpenAI não tenha o contexto pessoal, coisa que Apple e Google conseguem oferecer, a gente deve falar disso mais à frente. Eu ia falar ainda. O que eu falei no área de trabalho essa semana. Qualquer coisa que tenha a ver, não sei o que lá, ainda não faz. Ainda. Não sei o que lá, não tem. Ainda. Não faz. Ainda. Vai ser. É isso. Mas nesse momento. Você tá certo, Coca. E assim, o ChatGPT não tem um contexto pessoal automático, porque você pode dar o seu contexto todo pra ele se você quiser, e ele lembra depois. Uhum. Mas ele não tem nenhum hook ali pra capturar essas coisas automaticamente. Ainda. Ainda mais quando a Apple perceber que eles não conseguem, né? Não conseguem fazer o negócio da IA, daí eles vão fazer APIs pra isso, e aí permite a OpenAI acessar tudo do seu iPhone? Não, mas pra quem quiser vai ter opção. Exato. Agora sobre o Virtual Buddy, uma outra oferta das organizações Buddy Apps. O Roberto Borim falou o seguinte: Rambo, passando para dar os parabéns pelo Virtual Buddy. Eu já tinha ouvido você falar dele várias vezes e decidi experimentar. E falou, simples, descomplicado e super rápido. Aí ele complementa, vou aproveitar para mandar um feedback sobre ele aqui. Fique à vontade para ler ou não. Tô lendo. Fiz o upgrade para o macOS 15.5 e a minha biblioteca do Virtual Buddy apareceu vazia, como se não tivesse nenhuma VM. Falou que, passado o mini infarto, fechei, abri de novo e lá estava a máquina virtual, tudo ok. Falou que, infelizmente, não fez o screenshot aí, mas achou legal avisar. Pô, esses buddies aí estão dando mini infarto em muita gente, né? Semana passada foi o Coca achando que o teclado tinha dado defeito, e aí essa semana... Roberto, obrigado. Eu não tenho muito o que fazer com... Primeiramente, obrigado, que bom que você gostou. A ideia do app é ser isso mesmo. Simples, descomplicado, super rápido e mini infarto. Não, mini infarto foi sem querer. Mas o meu chute é que isso tenha sido... Daí você me conta depois se está certo ou não. Por acaso você tem a biblioteca num armazenamento externo? Porque eu já vi isso acontecer, porque eu tinha a biblioteca no armazenamento externo e eu tive um mini infarto uma vez, porque eu abri e não tinha montado ainda o SSD externo, e aí o fallback é aparecer a biblioteca vazia, mas daí é bem como você falou, fecha, abre de novo, daí o SSD, o HD, enfim, já apareceu e aí aparece. Então deve ter sido isso, um detalhezinho que ainda precisa ser corrigido, que basicamente vai ter que mostrar lá, seu SSD não tá aí, tô esperando. E seguindo a tradição de fazer as coisas ao contrário, pra quem falou do que vocês estão falando, o que faz o Virtual Buddy? O Virtual Buddy é para você rodar máquinas virtuais de macOS ou Linux ARM, mas eu recomendo o macOS. Não porque eu não gosto de Linux, tem até amigos que usam, mas é porque o Virtual Buddy foi feito para funcionar bonitinho com o macOS. Aí você vai lá e ele já tem as opções de versão de Mac. Agora estamos chegando na época de betas de macOS, de repente alguém quer testar um negocinho ali, não quer arriscar nenhum Mac, dá para instalar no Virtual Buddy e usar, assumindo que vai funcionar o beta no Virtual Buddy. Isso é sempre um risco, mas a gente vê, né? Então, para você rodar máquinas virtuais, um uso muito frequente, tem se tornado frequente aqui no Brasil, ou brasileiros que moram fora, como o Boom, que grava o Olá Mundo lá comigo, ele usa para acessar o banco, que tem que instalar aquele monte de plugin e coisa do banco que fica espionando o seu computador inteiro. Ele instalou numa máquina virtual, pronto. Aí ele pode instalar tudo do banco, só usa o negócio do banco naquela máquina virtual, mais nada, e aí tá
super seguro e, ao mesmo tempo, não tá contaminando o Mac dele com porcariada de banco. E eu faço a mesma coisa aqui também, e recomendo. Excelente. Agora, a gente, hoje, ao longo do dia, bateu 2 da tarde exato, caiu um embargo pesado no mundo da tecnologia, que foi, ao mesmo tempo, a conta da OpenAI no YouTube, no Twitter, no próprio site dela também, junto de uma matéria da Bloomberg, co-anunciaram que a OpenAI comprou uma empresa de IA do Johnny Ive, que muita gente nem sabia que existia. O pessoal sabe da Love From, né? Mas ele tinha uma espécie de startupzinha avaliada em 6 bilhões de dólares, foi a compra que a OpenAI fez, né? E é a I.O. Na semana de Google I.O. bagunçou geral, né? E essa é a startup, essa é a iniciativa que já tinha vazado há um tempo, que o Johnny Ive e o Sam Altman estão se juntando para fazer o primeiro dispositivo verdadeiramente pensado para a era da IA, no que a expectativa é que não seja um telefone de um lado e nem no espectro, na escala AI PIN iPhone, que não seja nenhum dos dois. Rabbit iPhone. Então ninguém sabe exatamente o que é, mas eles publicaram um vídeo que senta lá. O vídeo eu achei meio mico, assim, né? Que mostra o Johnny Ive andando todo pimpão por São Francisco, indo da direita pra esquerda. O Sam Altman andando todo pimpão, mas o Ive é mais pimpão ainda, né? O Sam Altman da esquerda pra direita, eles estão andando, se encontram lá no Café Vesúvios, lá de São Francisco, e como é que você tá? Dá um abraço, né? Fala, poxa, se encontraram por acaso com uma estrutura de gravação, todo mundo microfonado, que coisa, não? Aí eles sentam e começam a conversar, aquela conversa fake também, pra falar sobre o impacto da IA no mundo da tecnologia e da humanidade. E aí corta para um formatinho de mini documentário dos dois sendo entrevistados por uma voz atrás da câmera sobre o que significa a parceria, como que ela aconteceu. São 9 minutos. Uns 3 ou 4 são eles só trocando elogios. A família do Johnny Ive é muito bonita. Puxa, muito obrigado. Você é um gênio. Você também é um gênio. Tirando essa parte, é interessante. É muito relevante essa aquisição. Mas para não ser só eu falando aqui, eu até escrevi, eu vou acabar repetindo uma coisa que eu escrevi hoje lá pro 95 Mac, mas antes de eu fazer isso, eu quero entender de vocês primeiro, a reação, mais do que falar sobre o que pode ser, isso a gente pode especular, mas na hora que vocês viram essa notícia, a reação fez sentido, deu um susto, foi as duas coisas? Num primeiro momento eu achei que fosse a Love From. Uhum. E aí eu falei, pô, faz sentido. Aí depois eu fui entendendo, não foi. Tinha uma empresa que a gente não sabia que tinha, que tem 50, 60 funcionários ali, vai cuidar da parte de hardware da OpenAI. Não teve exatamente uma transação de grana, né? Foi só aquela troca de ações, mas não teve um dinheiro vivo. Parece que isso já estava sendo costurado há bastante tempo, né? Já fazia parte dos planos, só tornaram, oficializaram agora os planos. E eu vou te falar que o Mendes, ele gosta do Johnny Ive, e eu também adoro o Johnny Ive, mas eu acho que ele tá ultrapassado. Eu acho que não sai mais nenhum coelho daquela cartola. Acho que o que ele tinha que entregar, ele já entregou. Claro que se ele for fazer me coloca do lado dele, é óbvio. Cara, faz aí, desenha aí um computador. Óbvio que o dele vai ser melhor, não é isso. Mas ele tem experiência e acho que ele vai oferecer essa experiência. Mas eu acho que o Johnny Ive hoje, ele não tem genialidade. Eu acho que falta isso pra ele. Você pega, por exemplo, um matemático, ele tem o auge da carreira dele. E depois ele vai ter... As pessoas vão ficando burras ao longo do tempo, isso acontece também com matemáticos, com físicos. O Einstein que foi um ponto fora da curva, mas é uma outra história. Mas geralmente você tem essa genialidade muito cedo e depois vem a experiência. Eu acho que o Johnny Ive, ele entrou nessa fase de experiência. É muito raro você ver claramente tem muito mais capacidade de fazer essa avaliação do que eu, mas eu entendo que a época de ouro, né, do que eu entendo da galera que faz o design das coisas e tal, a época de ouro vem mais cedo, né, quando ela tá mais não tem nada na moda, né, criando moda, não é essa palavra, mas entende os mecanismos, as tendências, né, consegue fazer uma coisa, entre aspas, viralizar, entende qual é o momento da coisa, o zeitgeist. Eu me lembro de computador quando eles eram aquelas coisas beges, né, que não combinava com nada. Você tinha a tua casa toda, sei lá, de madeira, né, e aí tinha um negócio bege em cima da mesa de jantar. Que negócio é esse? Não combinava com nada. A televisão era preta. Aí veio uma época em que deixou de ser um computador. Os computadores ficaram com cara de, entre aspas,
eletroeletrônicos, né, eletrodomésticos, ele pretos, combinando com a TV, e o Johnny Ive, ele conseguiu entrar ali, não, seja ele ou não, enfim, foi estímulo do Jobs, mas conseguiu trazer ali uma cara nova, algo que você poderia colocar na sua mesa de jantar e não ficava tão feio, não destoava tanto, né? Não era um elemento, um alienígena. Você pega uma mesa de um médico, tem lá um computador, né? Cabe ali, né? Combina mais ou menos. E eu não sei se ele hoje tem esse feeling, né? Se ele consegue emplacar um novo produto, né? Mas tomara que eu esteja errado, né? Que venha um hardware bacana, que venha a próxima geração da OpenAI, mas eu acho que ele não é mais esse cara. Eu acho que ele consegue fazer a experiência, falar, cara, isso aí tá errado, não é por aí. Acho que ele vai ser, talvez ele possa fazer o papel do Jobs, naquele sentido. Cara, isso tá errado, isso não, vai mais pra direita, mais pra cá e ficou feio. Fazer esse papel de consultoria, mas... Por outro lado, se ele tivesse condições de fazer esse papel se ele tivesse capacidade de ser o Jobs, ele teria sido Jobs na Apple. Ele teria, né? Tudo bem que não sei qual era o ideal de vida dele, de repente o ideal de vida dele era fazer o que ele tá fazendo hoje, mas acho que ele perdeu a magia. Ele é hors concours, não tô falando mal do Ive, ele é hors concours, que nem o Oz. Mas o Oz é um cafajeste, canastrão, que passava trote de celular, gênio. Mas hoje, e tá hors concours máximo. Mas hoje, um computador do Oz não vai ter o mesmo charme que os computadores atuais. Eu não sei. Eu acho que é muito bom para a OpenAI, vai ajudar muito a formatar. É com certeza a melhor pessoa do mundo capaz de fazer um produto assim, né, de trazer um novo produto, mas eu acho que quem se inspirar no Ive vai conseguir fazer um produto conceitualmente melhor, com um zeitgeist melhor, que dessa coisa que é corpo de IA, que não é robô, que a gente não sabe direito como é. Porque se soubesse, né, já teria resolvido. Eu concordo basicamente com tudo que o Coca falou, embora talvez eu ainda tenha uma esperança que... Porque recentemente teve uma entrevista com o Johnny... Onde foi a entrevista? Saiu um vídeo, eu assisti e foi um daqueles vídeos assim, é um vídeo longo, acho quase 1 hora. Sim, dá uma horinha. Peguei, vou ver o comecinho aqui, e eu fiquei assistindo, eu vi até o final. O Johnny Ive é tão gostoso ver ele falando assim, dá um prazer, né? E ele sabe falar, demora, ele é lento, ele pensa muito antes de falar, talvez por isso que ele fala bem e não fala um monte de besteira que nem eu que não penso antes de falar. Enfim, então, mas dá pra ver que ele realmente tem muita bagagem, muito conhecimento, bom gosto, no geral, né? Não concordo com todos os gostos dele, mas gosto é gosto, né? Mas no geral, um bom gosto pras coisas. Então eu gostaria muito que saísse algo bacana disso aí. Não sei se eu acredito de fato muito nisso, assim como disse o Coca, mas tô torcendo pra sair algo bacana. Vai que a OpenAI vira a nova Apple, quem sabe, né? Porque acho que o Ive hoje, ele seria um bom professor de faculdade, para formar a nova geração, né? Aquele cara que veio do mercado, mas tomara que eu esteja errado, mas o Ive, ele vai ter uma coisa muito difícil, porque ele tem que vencer o iPhone. Ele tem que bolar um produto que convença todo mundo, que faça as coisas que o iPhone faz, porque a gente não vai querer um novo produto, a gente vai querer substituir. Então, ele já começa com a barra lá em cima. Ele não pode ser só uma coisinha, não, ele tem que ser uma coisinha e tem que vir com o OpenAI Pay. Ele tem que vir com o sistema de pagamento, porque eu não vou voltar a usar cartão de pagamento. Tem os meus aplicativos, então ele tem um problemão para resolver, né? Se ele trouxer um alto-falante que fica na mesa, cara, quem vai comprar isso? Um por casa? Não, tem que ser um dispositivo pessoal, tem que ser um dispositivo que o cara tem que colocar na mesa de trabalho dele. É difícil de resolver esse problema. E a gente tem que lembrar, provavelmente se você voltar uns bons anos atrás aí no ADT, você vai ouvir a gente falando disso, que a gente estava bem insatisfeito com o hardware da Apple, em grande parte porque aparentemente tinha chegado num ponto onde o aspecto visual do design estava se sobrepondo à funcionalidade, o que nunca deve ser o caso.
E aí teve teclado borboleta, teve N outras coisas que foram bem ruins pra gente, pros usuários e pra empresa também no fim das contas. E claro que não dá pra saber o quanto disso dá pra atribuir ao Jony Ive. Fato é que depois que ele saiu, algumas coisas ficaram objetivamente mais feias ou menos bonitas, mas muito mais funcionais e ergonômicas e etc. Menos o Magic Mouse, né? Esse continua não sendo ergonômico. Mas, enfim, eu acho que tem isso também, que às vezes a pessoa fica um pouco bêbada no seu próprio conhecimento ali, né? E, pô, eu consigo criar algo mágico e belo e elegante. Beleza, tem que ser mágico, belo e elegante, mas tem que funcionar também, né? Não basta só... Tem não sei se é a Wired também, algum desses canais de YouTube de curiosidades que tem uma série de vídeos que é um carinha de design industrial fazendo review de gadgets de cozinha. E aí ele pega e testa e tal, e aí ele avalia o que ele melhoraria e tudo mais. E eu acho que eu nunca vi ele fazendo um comentário que fosse sobre... isso aqui é feio, isso aqui é bonito. Não, é tudo, esse cabo aqui não dá um grip legal pra segurar, fica escorregando, o formato, é tudo sobre ergonomia e funcionalidade. E eu acho que quando você cria produtos que as pessoas vão segurar na mão e vão usar por muito tempo, isso é que tem que ser o primordial, e o mais importante é você conseguir aliar isso com elegância, beleza, simplicidade, tudo aquilo que a gente gosta do Jony Ive. Então, isso é o que tem que fazer, não fazer um negócio pra botar numa galeria de arte, que é mó bonito, fica lindo numa galeria de arte, mas não é um produto, é uma exposição de arte. Porque pergunta honesta, o Jony Ive / Lovefrom é atualmente responsável pelo design, nos últimos 2 anos, dos softwares da OpenAI. Essa parceria ainda tá vigente ou não? Eu sei que eles fizeram Airbnb e algumas outras coisas, alguma outra montadora, mas da OpenAI eu não me lembro de ter visto nada. Só agora que começou, que no anúncio se fala, não sei o que eles vão assumir a parte de software. Pensei que ele já... Não sei de onde é que tirei essa informação. E que medo, hein? Porque eu acho ok o design das coisas da OpenAI. É simples, fácil de usar, não fica te atrapalhando. Então... E não sabem dar nome pras coisas. Não, isso... Mas a Apple também nunca soube, né? Então não vai ser isso que eles vão resolver, eu acho. Mas essa parte de design do software eu acho bonito, não acho que precisa mudar muito. Talvez até a gente possa falar que é sem alma entrar numa vibe dessa, mas o que eu acho interessante é que não tem que vir um novo dispositivo. O que a gente quer hoje é um novo computador que seja IA, que seja movido por IA. E esse é o difícil, porque não é fazer uma caixinha de som que tenha IA. É uma caixinha de som que tenha lá o Pages, que tenha o Numbers, que tenha o e-mail, que tenha tudo lá dentro. Que eu consiga usar como um computador, como um smartphone, mas que tenha IA. Isso é que é difícil. E não pode ser um monstrão, porque eu vou usar no meu dia a dia. Não pode ser, né, um capacete, como o Vision Pro, porque, né, ele acaba quebrando ali eu não vou usar na rua, né? Como é que eu vou andar com um capacete daquele na rua? Então, eu não consigo ver. Tomara que o Jony Ive consiga ver a solução para isso e consiga resolver. Mas eu não consigo imaginar um jeito de equacionar isso, né? De trazer algo padrão iPhone, padrão Mac com IA hoje em dia. A solução é o que eu procurei. Não achei ninguém que tenha feito esse nome ainda. Então eu vou acreditar ainda que eu batizei. Computação contextual. Se você olhar esse vídeo de hoje do anúncio dos dois falando sobre isso, eles não mostram nada sobre o que... Nem falam o que é o produto. Eles falam o que tem de errado hoje em dia. Aí fica fácil, né? Mas o lance assim, tá lá o Altman falando assim, escuta, né? Se eu quiser lembrar de uma coisa que a gente falou aqui, o que eu faço? Preciso pegar o computador, abrir, usar as patas, feito animal, digitar, pergunta pra ele, apertar Enter, abrir a janela, ver se ele responde. Tem atrito. Então, é óbvio, né, que a solução que eles vão propor elimina... É o que a Apple sempre fez muito bem, né? A gente vai anunciar um produto aqui, a gente vai escolher 3 coisas
pra falar que eram ruins e vai anunciar um produto que resolve as 3 coisas, mas vai dar a entender que ele vai resolver todas as coisas. Sempre foram muito bons em passar essa mensagem. Eles armaram a primeira parte desse argumento nesse vídeo de hoje. A segunda eles falaram, gente, ano que vem, tá? Então nem dá pra ficar, a gente pode especular, tem meses pra especular ainda o que pode ser, vai ter vazamento, tudo bem, né? Mas uma coisa só que vocês estavam comentando sobre o IVE, é muito louco. Essa entrevista que ele deu foi pra um evento do Stripe, e quando ele apareceu e fez, eu falei, esse cara não sai da toca a troco de nada. Sai um perfil dele numa revista de design, é porque ele vai lançar uma jaqueta que custa $3.000. Sai, não sei o que lá, é porque sempre tem alguma coisinha. E aí tinham achado ele, tinha vazado uma foto de uma filmagem que tinham feito com ele em São Francisco, que era pra isso hoje, né? A hora que ele apareceu lá nesse evento falando sobre design, eu falei, vai sair alguma coisa. No fim das contas era isso, e eu concordo. Vendo ele falar, é curioso porque você vê que a cada 3 segundos ele tem uma ideia completamente diferente que abre um calabouço de conceitos que ele quer passar e quer falar, então ele não consegue se comprometer com um raciocínio linear, que tem muita referência, tem muita ponta que ele consegue puxar das coisas. Eu acho que a comparação com o professor universitário ele é absolutamente perfeita. Faz tempo que ele é isso, porque ele passa, tenho certeza, cada segundo acordado e dormindo, que nem o papo que a gente teve mais cedo, ele passa pensando conceitualmente em design como uma categoria de estudo humana, da forma como tudo se relaciona com humanos, como humanos se relacionam com essas coisas, e deve ser difícil ser o Jony Ive, porque é que nem você estava falando do cara do canal do cabo lá que você não segura. Imagina você ter esse olho crítico e você sentir tudo que foi feito de um jeito desleixado, de um jeito mal feito, de um jeito não ergonômico. Sim, deve ser muito difícil. Mas você não é assim também? Mas eu gostaria de poder... tem uma certa diferença, né? Não, assim, porque eu sou assim também. Às vezes eu fico mal, realmente, porque quando muitas coisas me irritam por conta desse problema, mas aí, obviamente, não estou me comparando com o Jony Ive, eu não tenho o talento dele, eu só realmente me incomodo com certas coisas e eu sei que você é assim também. Então a gente sabe que se incomoda, então realmente no nível dele deve ser pior ainda. Uhum. Mas aí, esse processo funciona perfeitamente bem para um designer, é ótimo, mas precisa de um editor. Que é o que a gente sempre falou, que todo mundo sempre falou. O Steve Jobs era o editor do Jony Ive. Porque ele vinha com a metralhadora de design e aí o Steve Jobs olhava ali das 20 opções e falava, não, faz isso, eu quero isso aqui. E de algum jeito ele conseguia convencer o Jony Ive a fazer só aquele um ali, né? Porque eu tenho certeza que da cabeça dele ele queria fazer todos, mas só dava pra fazer um. E aí o Steve Jobs ia lá e falava, faz esse aqui, e ele fazia. Quanto melhor ele foi ficando nessa categoria humana de estudo de design, mais erudito você fica, mais técnico, mais conceitual você fica. A gente fez essa comparação aqui e eu tenho certeza que alguém já tinha feito antes, não foi original, que ele virou o designer de alta costura. O que ele pensa? Ele pensava no desfile de moda com aquele bando de mulher pernuda com um saco de lixo amarrado com correntes e cadeados e desfilando com salto alto pra dizer pro mundo... Isso é o Magic Mouse. Não é o que as pessoas iam usar na rua. É o conceito, é a vibe, a tendência da próxima temporada. Não sei como é que funciona, mas dá pra entender pra onde eu tô querendo apontar com isso, né? Quem ouviu a fonte sabe que você não é a melhor pessoa pra falar sobre moda. Exatamente, né? Nem eu também. Que é diferente de fazer uma coisa numa escala que vai vender produtos numa escala da C&A, né? Que no fim das contas acaba sendo a Apple pelo volume de coisas que ela vende. Então essas coisas não conversavam uma com a outra. Mas ele era o cara pra fazer isso. Se não tivesse ele, o mundo ia ser pior, sem dúvida alguma. Mas conforme ele foi ficando mais erudito, mais conceitual, mais acadêmico nos pensamentos dele, foi ficando mais maluco. E não tinha ninguém pra frear essas maluquices dele. Aí deu teclado borboleta, Mac sem conectividade, essas bobagens que atrapalharam muito a etapa final da carreira dele lá. Quando ele saiu de lá, maravilha, ele não tinha que ficar pensando no próximo MacBook, ele podia pensar no que ele quisesse. Imagina que alívio. Você ser pago pra pensar no que você quiser, você tem um estúdio que já nasceu podendo escolher qual cliente você quer. É muita coisa que o Stefan Sagmeister fala sobre o estúdio de design dele, que eles fecham por 1 ano a cada X anos só pra trabalhar em projetos internos e quando abre de novo, eles dão um salto de técnica, de criatividade, de sede. Isso muda mesmo, né? Então imagina você viver nesse estado de poder fazer essas coisas. Por outro lado, é que ele botar o Jony Ive numa caverna por 6 anos, o cara fica meio pinel, né? Agora ele vai
poder voltar a fazer. E essa comparação, né, de você ter o Ive fazendo as coisas e o Jobs como editor de ideias, e ele poder fazer isso com uma equipe de design, eu acho que ela é muito boa e promissora também. Eu não sei o que vai sair dali. E que bom que a gente não sabe o que vai sair dali. Quer dizer que tem chance de ser uma coisa verdadeiramente nova. Já pensou que chato o OpenAI iPhone? Não, né? Tomara que não. Não dá pra saber o que vai ser, mas se for com o cuidado que ele parece colocar pra cada fagulha de ideia que ele tem, não interessa o que vai ser mó legal. E isso eu vou só amarrar com que isso sim eu falei no artigo. Ele é uma das poucas, dá pra contar nos dedos de uma mão, do Lula, que tem um dedo a menos. Quantas pessoas têm noção do que elas estão fazendo, compreensão, absoluto domínio, a bagagem, a idade pra fazer e o orçamento infinito e a vontade de fazer bem. Você unir essas duas coisas é o que ele tem. Ele tem de um lado uma parceria que comprou. Compraram ele basicamente para esse tipo de projeto, né? Com a empresa que tá lá na frente desenvolvendo os modelos de IA. E ele tem o outro lado disso, que a cabeça dele tá anos-luz à frente também, conceitualmente design, pensando em como a tecnologia se relaciona com os humanos. Isso é perfeito. Vamos ver. Na prática, hora que isso sair, não vai ser barato, não vai chegar no Brasil a primeira, a segunda, a terceira versão, mas vai pelo menos informar pro mercado para onde talvez isso vá apontar. Pode ser que seja um vídeo pro, assim, de impacto? Pode, poxa, muito bonito, hein? Não quero, porque é caro, é tosco e ninguém vai usar. E se vai mexer no software também, vai afetar todo mundo. Afetar, eu digo, de forma positiva, espero, pelo menos. E pode criar tendência de design em software e tudo mais. Sim. Que é isso que eu falei, de informar o mercado. Tipo, faz tempo que não surge uma coisa assim mais concreta, né? Teve uma vibe do neomorfismo um tempo atrás, com uns negócios sem contraste horroroso que é lindo no Dribble, mas pra usar de fato numa interface ninguém quer. Então, exato. Tomara que saiam umas coisas assim. Agora um follow-up em tempo real aqui. Obrigado, Mate. O canal é o Epicurious, que faz essa série ainda. A gente vai deixar um desses vídeos aí nas notas e aí vocês seguem o buraco de avestruz do YouTube e assistam a série toda, que é bem legal. Muito bem. É claro que a gente quer saber o que vocês acham a respeito dessa história, o que pode dar, o que vai ser. A gente tá chegando na metade do episódio ainda. Eu achei que esse papo seria mais curto. Mas a gente tem uma outra coisa gigantesca pra gente falar aqui. Não tô interrompendo no meio esse papo, porque a gente não ia chegar numa conclusão, no fim das contas, né? Como o Regias tá aqui no regulamento do ADT, né? Não resolver nada. Mas teve uma outra coisa gigante nessa semana também, que foi a conferência Google I.O., é a WWDC do Google, é a Microsoft Build do Google, todo ano, uma vez por ano, para desenvolvedores, mas que eles anunciam tudo. Chegou a ser um evento de 3 horas no passado, agora foram só 2, com muita IA, claro que ia ter muita IA, mas antes de falar sobre isso, a gente vai agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o ADT e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/ADT. Se você viaja muito, está muito na rua, depende de Wi-Fi públicos que você não conhece, você não controla, principalmente, vai saber o que está acontecendo com seus dados se você vai lá na padaria, acessa o Wi-Fi e vai no banco. O que você está fazendo? Você devia proteger a sua conexão e você protege com a ExpressVPN, você roteia pelos canos impenetráveis, criptografados e nem ela sabe quem você é, qual o seu dispositivo, o site que está usando, qual o servidor, por quanto tempo, de onde você veio, que conteúdo você está consumindo, nada disso. Porque não interessa para ela e o que ela armazena fica em memória RAM, ela consegue limpar de verdade, que é o jeito certo de você fazer esse tipo de coisa. E para streaming isso é especialmente bacana, porque dependendo do país que você usar para se conectar, rotear, eles têm tipo 100 países de servidores, você vê o catálogo desse país, que é diferente em relação ao catálogo que tem aqui no Brasil. Contrário também, tá viajando, quer ver uma coisa que só tem no Brasil, você roteia pelo Brasil e pronto, você destrava esse conteúdo. E para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, como eu uso todo dia para ver o que voltou agora a ser o HBO Max, no roteador de casa direto, se você quiser, expressvpn.com/ADT, ou cupom ADT no checkout, ou clica na descrição para cair já com o cupom aplicado, testa por 1 mês, e se você assinar o plano anual, são 3 meses de bônus no fim desse ano. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Obrigado, ExpressVPN.
Valeu! Muito bem, nessa terça-feira, porque a Microsoft Build foi na segunda-feira, e quem tem acesso à edição sem edição, ouvi a gente falar um pouquinho sobre a Microsoft Build, um pouquinho. Não vai assinar pensando que foi todo o review dela, a gente só falou rapidinho de uma das coisas que anunciaram por lá, mas na terça-feira teve o keynote da Google I.O., o evento anual em que todo mundo que tem qualquer produto no Google disputa 25 segundos de tempo de palco para mostrar pro mundo o que eles estavam fazendo. No passado, era CES parte 2, tinha muita fumaça, muito projeto que nunca foi lançado. Nesse ano teve menos. Teve alguns. Eles atualizaram alguns projetos do passado super legais. Eles mudaram o nome de um deles agora, é o Google Beam. É um FaceTime holográfico de telepresença que eles melhoraram para ter câmeras de diversos ângulos e com isso bota o modelo para montar uma pessoa holográfica e você poder fazer uma chamada ali. É mais para empresa, esse tipo de coisa. Foi um dos projetos, por exemplo, que eles tinham mostrado no passado e estão mostrando aos pouquinhos, né, a evolução dele. Outro também, o Project Astra, a gente vai falar sobre ele aqui, mas é o de computação contextual e LLM aplicado com vídeo e os desdobramentos disso em telefone, em óculos, etc. Mas isso tudo ainda está mais próximo de conceito do que de realidade mesmo, né? Coisa de realidade que acho que chamou a atenção, que a gente pode começar falando aqui, que eu achei muito bacana, foi o tradutor em tempo real do Google Meet. Todo ano tem uma coisa assim. Esse ano teve também, mas essa parece já mais... A tecnologia existe para você poder disponibilizar isso de um jeito, entre aspas, fácil para as pessoas poderem usar. Que até usa a sua própria voz, né? Na tradução. Exato. Então, exatamente. Usa a sua própria voz. Então, eu queria que... É que eu não sei, eu assisti a edição do The Verge de 30 minutos do negócio em 1.5x. Então talvez eu tenha perdido, né, tenham falado. Mas eu queria que quando eles anunciam esse tipo de coisa, eles fossem mais específicos, do tipo, já tem tradução, agora a tradução é com a sua própria voz. Porque e isso a Apple faz também, acho que todas as empresas fazem isso. Vai lá e anuncia como se fosse um recurso totalmente novo, sendo que é só uma atualização de algo que já tem em algum lugar. Ou talvez não tinha aqui e agora tem, né? Então, é que nem a Apple com o negócio de melhorou a voz da carangueja. Todo ano melhorou a voz da carangueja. E aí teve uma vez só que de fato deu pra perceber que, nossa, agora mudou. Acho que foi no iOS 17 ou 18 que mudou. Mas fora isso... Agora, eu achei bem legal o FaceTime holográfico. O que me chamou a atenção foi o fato de não ser com óculos, né? Ser uma coisa mais... standalone, assim. Claro que vai ser um negócio que vai ter em sala de reunião de empresa multimilionária, mas é legal, é uma paradinha bacana. E eu acho que é mais confortável do que você ficar usando um capacetão. Pois é, eu acho que eu tô pessimista com essa coisa. Porque eu tava pensando sobre isso, não sei onde é que eu vi, falando, no iOS 19 a bateria vai ser otimizada por IA. E eu fiquei pensando, mas já não é assim desde o iOS 9, sei lá, né? Que é isso que o Rambo tá falando, né? Que é uma coisa que já vem de há tempos, ok, não tinha IA, mas naquela época... machine learning, não é IA. E aí bate com o que eu tava falando ainda há pouco do Facebook, que acabou com o vídeo. Não dá pra levar isso a sério. Não, Facebook vai ser YouTube. E hoje o cara tá me mandando e-mail pra, abaixa os teus vídeos aí que a gente vai apagar esses vídeos. E claro que isso faz parte do mercado, né? O Zuck estava semana passada falando trocentas coisas. Não, porque a gente agora vai fazer isso aqui. Não, assim, as pessoas estão ficando cada vez mais isoladas, então a gente vai fazer aqui uma IA para ela ficar conversando com a IA e vai ser dentro do Facebook. Estúpido demais. E é óbvio que ele tem que falar isso para mostrar, sim, eu concordo que é estúpido, mas ele tem que falar isso para mostrar pro mercado, olha, a gente tá fazendo coisa, tá? A gente tá aqui na crista, a gente tá fazendo as coisas que a galera vai usar no amanhã. E o Facebook vai ter que fazer a mesma coisa, o Google tem que fazer a mesma coisa, FaceTime não, vai ser holográfico, com telepresença. Mas, eu fiquei, sabe, essa apresentação de hoje, que teve muito de IA, eu falei que essa apresentação poderia ser, a OpenAI poderia fazer. Não foi não é que o Google é o clássico, não é esse sentimento que eu queria passar. Mas eu queria, aproveitando o Johnny Ive, eu vou usar o termo do Mendes, eu queria essa computação contextual. Eu não quero um super vídeo, eu quero uma IA que mude a minha vida. Eu quero uma IA que, não é que me lembre, você tem médico 3 horas. Não, isso eu sei, eu olho meu calendário. Mas sabia que eu vi aqui no teu calendário que a última vez que você foi no médico foi 3 anos atrás. Não tá na hora de você marcar uma outra consulta, né? Por mais que a gente diga que a Apple
tá atrasada nessa história de IA e tá, mas eu acho que o grande ganho pessoal que a gente vai ter, eu não quero IA para encher o bolso das empresas com mais dinheiro ainda. Eu quero IA para mim, com ganhos para mim. Eu ganhei aqui uma bateria que é otimizada por IA. Ganhei o quê? Meia hora a mais da carga, né? Eu vou poder chegar em carga meia hora mais tarde para... Não, isso é um problema que já foi resolvido. E eu senti falta dessa conexão com a realidade no Google I.O. de hoje. Né? Dessas coisas que vão mudar a minha vida. De coisas que eu me vejo usando. Cara, eu não uso FaceTime. eu desligo a câmera, agora minha câmera tá desligada. Vamos gravar aqui o podcast, né, holograficamente com telepresença. É mó legal, assim. Entende essa desconexão? Eu sinto falta desse... Né, o Google ainda não entregou a promessa para entregar, né, o Personal Context. Agora, né, nesse ano ali, a Apple também tá atrasada na IA como um todo, mas é o que ela deve, entre aspas, né, o que ela tem que entregar esse contexto, nessa computação contextualizada com as coisas que você faz. Então, eu não sei. Foi mó legal a Google I.O., mas acho que eu já tô cansado dessas apresentações CES, que daqui a 2 anos ninguém mais vai estar falando disso. Olha, o que mais me tira assim, me deixa com esse sentimento que você falou, é justamente essa questão de não conseguir me conectar com o que eles estão mostrando. E uma coisa que contribui muito com isso é a quantidade de nome aleatório. Tudo sim. Tem um nome diferente. Parece que é como... Porque eu sei os codinomes de quase tudo da Apple. E aí... Eu fico imaginando se a Apple fosse na apresentação deles e falasse os codinomes de tudo que eles estão mostrando ali. É isso que o Google faz. Eles têm um codinome lá pro negócio. E aí, Projeto Mariner, Projeto Astra. Cara, eu não tô nem aí qual é o nome do projeto. Me mostra o negócio. Né? Isso aqui é o negócio que traduz o que fala. Pronto. É só isso que eu preciso saber. Aí, nossa, é tanta sopa de nome, não, sabe, dá uma confusão. Agora, a apresentação em si foi uma das melhores do Google que eu já vi até hoje. Pelo menos a edição de 30 minutos que eu assisti em 1.5x, que eu achei bem bonita, bacana, assim, bem feita. Os demos foram legais. Teve um que falhou lá, mas isso acontece. Por quê? Porque é ao vivo de verdade, né, Apple? Não é vídeo fake. Então, foi a apresentação em si, eu achei muito bem feita. E eu sempre acho divertido, acho que faz um ou 2 anos que eles fazem isso, de colocar o contador de quantas vezes falou Gemini, quantas vezes falou IA, né? Então, ficou divertidinho de novo. E aí, tem isso que o Coca falou. Realmente não me senti naquele ímpeto de eu preciso usar isso aqui pra ontem, né? Com nenhuma das coisas. Eu vi algumas coisas que eu achei muito legais, mas nenhuma delas realmente me deu essa coisa de quero usar agora. O modo agêntico, mó legal, né? No Gemini. Mas quando eles anunciaram os preços das IAs, né, que você paga $200 e tantos, 250 Pro, né? Aí me deu uma impressão de que foi uma apresentação para vender esses serviços. Aí não sei se causou também uma repulsa, assim, mas não sei. Essa Google I.O. pra mim foi muito Facebook. Ficou com uma cara de Facebook, ficou com uma cara de precisa apresentar coisas para o mercado e talvez o Google sempre tenha feito isso e eu que tô meio sem paciência, não sei. Eu acho que pode ser as duas coisas, como geralmente é o caso em dúvidas assim. Porque eu acho que isso entra naquela categoria sua, Coca. Se você tivesse sido colocado para planejar o evento do Google com base no que você sabe que você não queria que anunciasse, você ia anunciar a mesma coisa. O primeiro projeto de IA, o segundo projeto de IA. O que falou no passado? O que mudou? O que tá bacana? Esse. Eu não sei se foi exatamente o evento. É que assim, é tanta coisa. Esse evento especificamente, e confirmando aqui, ecoando o que o Rambo falou. Todo projeto tem um nome. Aí no ano seguinte mudou de nome, mas é um projeto igual. Só que não é igual, é parecido. Que é próximo do outro, que já tinha antes também, mas foi cancelado. Então é difícil acompanhar, né? O Google, ele é muito hiperativo com essas coisas. E várias coisas na mesma categoria, assim, de tipo...
cadê o pessoal de produto, sabe? Pra criar produtos finais, né? É tudo projeto. Eu não quero ver projeto, eu quero ver o produto pronto na minha mesa amanhã, né? De preferência, né? Que aí isso ninguém tá entregando. A Apple do tempo do Steve Jobs, não. Até depois também. Mas a Apple costumava ser assim, né? Ó, tá aqui, lança amanhã. E amanhã lança. Ou tá aqui em beta amanhã, lança em setembro. E amanhã tava em beta, agora tá aqui. Ah, no beta não vai ter. No beta só vai ter no beta do whatever.1. Ah, vai lançar em setembro. Ah, então, quer saber? Vai lançar daqui 2 anos se a gente quiser, né? E Google sempre foi mais assim. Nunca foi tanto de prometer e não cumprir. Foi mais de, tipo, nem prometer. Só mostra, ó, tá aqui o projeto, é um projeto. Eu não quero ver projeto. Eu quero... Os projetos estão mó legais. Eu achei... Quase tudo que eu vi eu achei mó legal. Mas é o produto. O que dá pra fazer com IA a gente já sabe. Agora eu quero saber o que você vai de fato lançar com aquilo. Por exemplo, toda fazer. aquela parte, né, a gente não tá indo em ordem cronológica, então acho que dá pra mencionar. Desculpa. Mas, por exemplo, toda a parte de Gemini podia ser um produto só. Não precisa chamar de Flash, de Pro, de Code, é Gemini. Pronto, acabou. Ah, negócio de imagem, aí tem Imagen 4, VO3, Lyria 2, Flow. É tudo uma coisa. É um negócio de imagem e vídeo. Pronto. Aí dá um nome bonitinho, um nome só, né? Parece que aqueles... Às vezes eu faço brainstorm, peço ajuda do ChatGPT pra fazer brainstorm de nome de coisa. Aí ele dá umas 20 opções. Parece que eles não se satisfazem em escolher uma opção, e aí eles pegam todas as opções e botam um nome pra cada coisa. Em vez de, né, agrupar as coisas ali, organizar. Enfim, mas isso eu acho que dá em cachorro morto. Eles nunca vão mudar isso e a gente vai reclamar sempre disso. Eu vi um post, na verdade é uma coleção de posts deles, dizendo o seguinte: isso foi logo antes da Google I.O. Um tema consistente que a gente vai falar hoje é a ideia de pegar pesquisa de ponta e transformar em realidade, né? Produto, mesmo pessoas mexerem, etc. Aí você fala, aqui tá alguns exemplos, um dos posts era assim. E ó, por fim, a gente está muito animado de trazer as capacidades do Project Mariner para o AI Mode no Search. E o Agent Mode vai aparecer no Gemini App como um web app separado. Cara, tipo, perde o sentido essas coisas depois de um tempo, é muito difícil acompanhar, né? Tudo que foi anunciado é muito legal. E existe a questão de que se é meio misturado demais, eu acho, o que é para desenvolvedor, o que é para usuário final. Porque tem um outro subtexto que é assim, agora, né, anyone can cook, como diria lá o chefe do Ratatouille, né? Vibe Coding, o Gemini 2.5 Pro Coder é para todo mundo agora. É claro que não, né? E aí fica difícil. Se a minha avó tivesse rodas, ela seria uma bicicleta. Exatamente. Então, essa eu acho que é a principal dificuldade. Tudo que pintou lá foi muito legal. E o mais legal é o quê? Não dava para ter sido anunciado no ano passado. Porque a gente sabia que ia chegar em algum momento essa parte toda do agêntico. Tem aquilo do MCP que a gente tá falando toda semana aqui. Aquele sistema que a Anthropic fez e doou pro mundo. Que é, né, pra você protocolo tem que ser assim, né, Exato. Coca? Tem que ser aberto, né? Eu gostei, achei muito maneiro. Plugin entre os sistemas de IA e plataformas aplicativos e todo mundo adotou. Microsoft vai ser nativo no Windows. Olha que legal. Daqui uns 10 anos a Apple adota. Com Siri Intents e Siri... Como é que chama o outro? Isso. Tem Siri Intents e tem um outro. App Intents e Siri Intents. Sei lá, não sei. Seria muito bom. Muito bom, mas eu não estudei ainda o MCP, mas depois que eu estudar eu posso dizer o quão ferrada a Apple tá com o App Intents. Mas dependendo como for, às vezes não é tão difícil encaixar uma coisa na outra. E assim, uma coisa que eles anunciaram que eu achei bem legal, isso aí entra, né, pra quem assina, pra quem não assina, tem a assinatura do Gemini Advanced, não sei. O ponto é, existe um produto que as pessoas talvez possam jogar dinheiro em cima pra receber de volta, que é ter o Gemini no seu contexto de vida, no seu Gmail, no seu calendário, nas suas notas, nos seus lembretes, e entendendo o seu contexto de como você gosta de escrever, sugerir respostas no Gmail com base no documento que está lá no Docs, já pegando informação, trazendo, circular isso com IA, usando técnicas tipo RAG, que é você, além de ter um modelo, você complementar com materiais seus, né, que você pode subir, fazer. Tudo isso é muito legal. É óbvio que daqui a próxima geração vai falar, como assim isso não existia? Vocês tinham que
como funcionava e-mail, então? Não vai fazer sentido, é que nem a... É que nem quando eu comento com o Rafa que na minha época eu tinha que passar a tarde na biblioteca fazendo pesquisa pra fazer trabalho da escola. Vocês viram o vídeo da atriz que faz a Miss Huang, vendo pela primeira vez, falando de ela ter visto um telefone de linha, ela não sabia como é que funcionava, e aí acho que o Jimmy Kimmel fala assim, mas você já viu aquele que você roda o disco? Ela fala, oi? Você tá brincando? Isso não existe, né? Eu acho que vai ser assim, né? Então... Agora, sabe o que me irrita, né, nessas coisas de, por exemplo, contexto pessoal, pega o documento, responde, maravilha. Por que diabos, quando vão fazer um demo, o demo é meu amigo me pediu uma dica de viagem... Gente, isso é pro que você não deve usar IA. Você usa IA no trabalho pra sobrar mais tempo, pra quando seu amigo mandar um e-mail pedindo dica de viagem, você responder o seu amigo. Droga, não, sabe? E me dá uma raiva, porque eu acho nojento, tipo, você sugerir que as pessoas... E olha que eu sou uma pessoa que não gosta muito de contato social. Até eu acho bizarro, gente. Não pode ser que só eu que acho ridículo. É que nem aqueles comerciais ridículos da Apple, com a Bella Ramsey lá, era tudo basicamente ela sendo escrota, né? E, sabe, não é pra isso que você deve usar IA. Cara, trabalho chato lá, você tem um relatório de 2 meses atrás, o chefe mandou um e-mail pedindo, lembra daquele relatório? A IA responder esse e-mail pra você? Perfeito, maravilhoso. Agora, o seu amigo pedindo dica de viagem, por que vai dar esse exemplo, sabe? E é sempre viagem, é comprar passagem, é reservar sempre hotel. Viagem. É um exemplo que eu acho bem fora da realidade também, mas eu acho que ele, conceitualmente, ele é muito bom pra mostrar que ele vai entender uma tarefa, vai atrás de informação, onde existe 1 bilhão de possibilidades, vai escolher pra você, vai organizar, mas é distante da realidade, né? Muito mais próximo. A minha briga aqui é só com o exemplo, porque... O recurso em si eu acho fantástico, porém eu acho que eles vendem da pior forma possível. E eu não quero incentivar as pessoas a usarem IA pra isso. Usa IA no trabalho pra sobrar mais tempo pra você falar de verdade com as pessoas de verdade. Sabe porque no trabalho é você tá falando com os Zines. Quem deu um exemplo muito bom esses dias, ele é totalmente distante também da realidade, mas eu achei ele perfeito. Foi a Anthropic, com a união entre busca na web e busca no Google Docs, e-mail, etc, etc, etc. E o cara falando assim, equipe, aliás, pro Claude, eu vou sair de férias, eu saio no dia 12, vou escalar o Himalaia. Eu devo chegar lá no acampamento no dia 14 e vou subir e chego lá no dia 18, lá no topo. Faz o seguinte, pesquisa na web onde são, em que dias, em que hora eu vou ter o acesso à internet e cria um e-mail distribuindo as tarefas da minha equipe inteira para que eu possa marcar as reuniões nos dias certos, no horário certo, para já ter coisa para eles me mostrarem, apresentarem. Dá pra entender exatamente a pesquisa de onde que é o tempo, cada coisa leva, e aí foi no Google Docs e pegou já, o que tá um tá fazendo. Perfeito! Ninguém nunca vai fazer isso. Mas é melhor do que pega pra mim, planeja pra mim a minha viagem pra Paris com a minha família, né? Que foi o exemplo do Rabbit, lembra? Sim. Viagem pra família, aluga um carro, hotel e faz roteiros em Paris? Pronto. Tá feito. Isso não existe. O exemplo que eles deram no Google é: compra um apartamento pra mim. Não foi compra, né? Eu tô exagerando, mas foi me ajuda a pesquisar um apartamento. Sim. Talvez, mas não sei, não parece esse tipo de coisa. Agora, esse exemplo que você deu do cara escalando, até ok, porque é bem o tipo de exemplo claramente exagerado que você dá, mas pra mostrar que, olha, esse absurdo aqui que ninguém nunca vai precisar fazer de fato, ele consegue fazer. Então, se ele consegue fazer isso, ele consegue fazer as coisas mais simples que você vai pedir pra ele fazer. Acho que aí, ok, é um desafio mostrando que ele resolve. O que me incomoda é quando mostra a IA substituindo uma interação social que você deveria querer ter, que é com um amigo, com uma família e coisa e tal, né? E aí voltamos para aquele exemplo do negócio da IA pra ligar pro pai, pra mãe idoso pra conversar no lugar do filho, né? Isso foi... Pelo amor de terrível. Deus. Mas e de legal? A gente tá batendo muito aqui, eu quero saber que vocês viram que vocês gostaram. Porque eu olho e falo, acho que isso é bacana, isso é interessante, né? Eu já falei aqui que eu achei tudo legal. Eu gostei muito de poder agora ter os efeitos sonoros nos vídeos. Achei legal. É uma, entre aspas, bobeirinha, mas eu achei mó legal. Eu não sei o que o Google nessa parte de geração de imagem e vídeo tá na liderança. Como é que tá, Mendes?
de vídeo, tá. Eles têm o VEO, V-E-O. Eles anunciaram um, aí lá lançaram um, já tava com 2, aí veio o 3 logo em seguida. E esse que você falou de sonorizar, eles mostraram lá. Tudo bem, né? Você faz 60 mil tentativas, o que fica bom, você bota na apresentação. Mas ele gera diálogo. Então gera pra mim uma conversa entre uma coruja e um coelho, sei lá, um bicho que voava ou que não voava. Acho que era essa brincadeira, né? E eles estão falando isso, e acontece isso, e fez ali, vai saber, né, quantas tentativas, mas fez o vídeo, né? Então é sonorização. Oi? Eu achei muito maneiro. Isso, esse achei aí, o do carro lá com a galinha gigante também. Sim. Eu dei risada, achei muito bom o vídeo. Esse é uma outra, então, aí como é? É uma outra ferramenta essa. Essa é a Flow, que eles falaram, Mas voltada então, pra... É outra ferramenta, mas é a mesma coisa. Mas usa o modelo, Podia chamar tudo de Flow. Flow é um nome bonito. Flow Filmmaker. Pronto. Esse é o nome do produto. Me contrata, Google. Gerente de produto. Pronto. Flow. O véu é o modelo. Filmmaker. E o Flow é a ferramenta que usa o modelo para, por exemplo, você coloca aqui 3 referências de imagem, ele faz um vídeo com base no seu prompt, você não gostou do final, você dá um trim, né? Você corta ali no final e dá o prompt para ele continuar o vídeo. É o que o Sora se propôs a fazer. Ninguém se importa qual é o modelo. Só o engenheiro do Google lá que trabalha no modelo que se importa. Eu não quero saber qual é o modelo. Mas daí você pode escolher entre o 1, o 2, o 3. Bota lá um sliderzinho de qualidade e preço. Quanto mais qualidade, mais caro. E não interessa o modelo, ninguém quer saber o nome do modelo. Por outro lado, eles têm um nome muito bom pro modelo de geração de imagens dele, que é o Imagen, porque ele é... Uau! Imagine, é imagem, é Image Generation. Tem 3, 4 ideias que colam exatamente. Esse é um nome muito bom. É o Imagen 4, né? E é bom, eles mostraram, o que melhorou foi o quê? A geração de texto. O exemplo da apresentação foi: vai ter uma festa aqui, a Dino Party, uma balada, e temático de dinossauro, sei lá. O convite, até o escrito o Dino, foi com uma fonte de ossos de dinossauro trabalhadinho, com volume. Ficou o teste, um exemplo da apresentação, ficou muito legal. Eles falaram que melhoraram muito a geração de texto. Sim. A gente tá vendo o ChatGPT gerando texto super bem agora, a qualidade da imagem é ótima também. Pô, você viu o ícone que ele fez pra mim, né? Sim. Quer dizer, o que você viu foi o que eu fiz, mas é basicamente o que ele fez, só que vetorizado. Então, eu acredito no que eu vi ali. E fechando a sequência multimídia deles, teve um que nunca ganha muito destaque, mas tá na segunda versão já, segunda geração, que é o Lyria, que é de geração de música. Tem plataformas bem grandes, tem aquela Udio, tem uma outra, que é de prompt pra música. E elas Suno, não é? Suno, exatamente essa. E essa Suno, ela é até... usei. Tá na V4 já também. E estão evoluindo, tá todo mundo sendo processado, tem uma outra questão aí, né? Mas antes de falar sobre ela, acabou o episódio. Então, vamos falar só sobre a tecnologia. E eles mostraram esse Lyria 2 também, com geração, botou uma orquestra, uma coisa meio Hans Zimmer tocando ali. Então, você vê que tem imagem, tem vídeo, tem áudio, tem tudo junto, tem a ferramenta de criação multimídia dos modelos para isso. Então esse pedaço todo, eles estão meio correndo por fora, mas está evoluindo de todos os lados um pouquinho. Isso é bem legal, bem legal. E é impossível você olhar o Image Playground e falar: Jesus, não tem como não comparar, né? Mas aí é que tá, né? O Image Playgrounds é uma porcaria, concordo, mas roda no seu iPhone, né? Tem uma pequena diferença que, assim, não dá pra comparar, né? Mas por que a Apple não faz um que roda na Private Cloud Compute, que, né? Não é uma desculpa, mas é uma... É que, assim, não tem comparação. São duas coisas totalmente diferentes. Uma delas é uma porcaria e a outra é muito boa. Se você faz ser uma porcaria pra rodar no iPhone, não melhor serve. Nem fazer. Exato, né? Conseguimos fazer... É que nem o lance da bateria. O iPhone Air vai ter 5 milímetros, mas a bateria vai durar 3 horas. Ship it. Não! Tá? Deixamos muito fininho. Óbvio, não tem bateria. Você não resolveu o problema. Você criou 2. Não. Isso é coisa de Johnny Ive. Pois é, né? Não é por aí, né? Então, não, eu não compro a ideia de que só é ruim porque não cabe. Sim, então vocês não fizeram o que vocês se dispuseram a fazer. Vocês fingiram que fizeram. Comemora a vitória sem ter feito. É uma estratégia bem frequente, inclusive. Então, não. Fail. Volta e faz de novo. Rambo, você que tá lá nos Bluetooths da vida, você chegou a ver o AuraCast? Sim,
quero saber por que isso ainda não está em todo lugar, porque eu achei mó legal. Eu fiquei pensando, imagina daqui numa escala infinita de tempo, eu vou no cinema com meus AirPods Pro e eu assisto o filme no idioma original e a pessoa que tá do meu lado assiste dublado nos AirPods dela, porque o Auracast vai permitir esse tipo de coisa. Mas por que você mencionou? O Google falou alguma coisa disso? Falou, tá trazendo no Aura 16 o suporte ao Auracast, que é isso, né? É a capacidade de mandar um áudio para N... Você tem uma transmissão e você se liga naquela transmissão, né? A tela de cinema manda a transmissão e você que tem um Bluetooth, você se conecta lá. E... Sim, tudo isso, tipo, você vai no museu, daí tem o tour guiado que você tem que pegar aquele radinho com aquele fone vagabundo. Não, você chega lá com o seu iPhone, com seus AirPods, abre lá no iPhone. Inclusive no iPhone e no iOS, supostamente já tem isso desde o iOS 18, se eu não me engano. Só que eu nunca fui num lugar que tem Auracast e nunca rodei num ESP32 aqui da vida pra testar. Eu até vou botar na lista aqui pra testar uma hora dessas. Mas no iOS, no iOS já tinha, supostamente. Não testei ainda. É porque eu lembro que, porque a minha empresa faz parte lá faz parte do Bluetooth, do consórcio. E aí eles me convidaram, venha para um evento lá em Seattle, se eu não me engano, venha experimentar o Auracast. Eu pensei, não vou comprar uma passagem de avião para ir ouvir Bluetooth. Se for bom, você manda por Bluetooth aqui para mim, para escutar em casa. Mas enfim, então faz aí uns bons 2-3 anos já que eles estão trabalhando nisso. Que bom que tá saindo agora, tem que aparecer nos lugares, né? E aí liga a ambiência, né? Você consegue conversar com, né? Fazer um comentário, mas cada um com idioma, isso é bem legal. De Android não. E aí no futuro, cada um com o seu óculos AR, e aí vai no cinema. Se eu quiser assistir o filme com legenda, o meu óculos mostra a legenda. Se eu quiser assistir no idioma original sem legenda, nem tem legenda. Olha que maravilha. Que hoje em dia eu me treinei pra não ler a legenda. Nossa, eu ainda não consegui fazer isso, cara. É infernal. É muito difícil. Pois é, isso aí é uma questão, porque o Google, ele falou de um Android para realidade virtual, né, o XR, e aí eu fiquei meio confuso, né, vai vir ali tem um headset, né, com a Samsung, né, em desenvolvimento lá, é o futuro, mas quando que chega, sei lá. Eu mal posso esperar por esse futuro. Já faz outra coisa, que anos, uns 2 que eu falo, que óculos não é Vision Pro, o lance é óculos, por todos os motivos que hoje já são absolutamente óbvios. E o exemplo que eles deram lá, né, é assim, o Google Glass tá para esses óculos, assim como o Newton tá para os iPads. Tudo bem que o iPad não é exemplo, mas vocês entenderam, né? Ele era um prototipão que deu errado, como é que é? Ele andou para não sei o que, poder caminhar, poder voar, sei lá, porque a brincadeira. Estava à frente do seu tempo. É exatamente isso, né? Então, o exemplo que eles deram lá já mostra... É difícil mostrar, né? Porque na câmera tava lá, um negócio ocupando todo o campo visual, um overlay bonitinho. Tem que ser ao vivo, você mesmo testando. Exato. Não fica bom na câmera. Mas tá tudo ali. Tem câmera, tem tela, tem som, tem acelerômetro, tem internet, tem modelo rodando local, tá tudo ali. Então, o Love From, Google I.O., OpenAI I.O., vai estar apontando pra isso, tenho certeza. OpenAI I.O. Acho que o resumo é: achamos tudo legal, mas tem que lançar. E parar de dar nome para as coisas. De nomes eu também concordo que é difícil acompanhar. Mas também, se faltou alguma coisa aqui que você curtiu, manda pra gente em gigahertz.fm/feedback. Eu tô com medo dessa descrição que eu vou ter que fazer desse tanto de coisa que a gente falou, mas tenho certeza que vai ficar bom, né? O Marcos Pede de sexta-noite... Mode. Né? Mas sabe o que eu fiz esses dias, cara? Eu fiz o seguinte: Gemini, eu tô cansado, faz pra mim, por favor, tá aqui um podcast. Eu fui pra testar, eu já tava com a descrição pronta. O que é discutido aqui? O que é bom botar de link? Aí ele pegou tipo uns 80% de links, colocou uns que eu não tinha colocado. Eu falei, tá, pega os links pra mim. Aí ele pegou, bonitinho, acertou todos. Então isso em breve vai estar...
Eu tinha feito um teste parecido uma vez também, né? E foi mais ou menos isso. Ele pegou tipo uns 80% dos links que eu queria. Eu tinha, na verdade, nesse caso, eu já tinha botado a lista dos links que eu queria colocar, mas não tinha os links ainda. Mas com base nisso e com base no texto, ele achou. Foi o ChatGPT, no caso. Mas estamos chegando lá. Tá quase Daqui lá. a um tempo vamos ter a gente editando podcast. Tirando respirações e babas. Bom, pra gente finalizar o episódio, eu vou trazer aqui talvez dois alôs ADTs. Parte que você que escuta pode interagir com a gente, vai em gigahertz.fm/feedback. E foi o que o Duilor fez. Falou o seguinte: eu queria saber como é que é a central de controle do iPhone de vocês. Se vocês mudaram isso muito aí depois que ficou mais personalizável. E aí? A única coisa que eu coloquei que faz alguma diferença pra mim, como eu uso o iPhone como câmera e eu quero que ele fique ali, né, alinhado, né, horizontalizado, que eu usava aquele aplicativo de medidas, né, ex-bússola, que é o nível. E agora você tem como colocar o nível como, né, um atalho pro nível. Então eu coloquei o nível e só. Eu cheguei até a testar, mas para testar, que eu queria ver aquela questão, como é que eu me daria com aquela questão de entrou no carro, dos pontinhos para ligar e desligar, que acaba sendo automático. Aí eu coloquei, ficou numa segunda página ali, mas acabei só usando ali uma semana e tal, depois eu tirei. Foram as 2 alterações que eu fiz, só. Mas eu quero saber o seguinte, isso vai virar um segmento do ADT tipo aquele das nossas home screens? Porque eu já tenho screenshots do Control Center aqui. Pode ser, a gente compartilha aqui, botar mais um link na descrição, a gente pode colocar os 3. Eu só não consigo fazer o print agora porque tô com todo o setup aqui do tripé e a câmera, não dá. Mas pra sair da frente, o meu ele é super parecido com o padrão, só que ele é empurrado tudo pra baixo, pra ficar dedãozável. Ao invés de ficar tudo ancorado em cima, então a parte de baixo mesmo, né, ele ocupa ali, como seria naquele grid de, sei lá, 6, que seriam as bolotinhas, 8 talvez, 4, não sei, na horizontal. O grande é o playerzão, né, o do Now Playing. Aí, acima disso, um monte de bolotinha de movimentação do carro, lanterna, timer, alarme, esse bando de coisa. E em cima tem os dials de iluminação e volume. E é basicamente... Tem mais coisa, mas o fato de eu não lembrar quer dizer que eu não uso muito. Então eu já posso até tirar. Mas pra mim é basicamente isso. Eu só joguei não fiz telas. No começo eu coloquei, vai ser legal, vou ter aqui a tela de Now Playing. A tela... Não. Era sempre uma etapa a mais, eu não usava aquilo tudo mesmo. E eu, como sempre, legal, como desliga. E voltei pro mais próximo do padrão possível, só que empurrado pra baixo. Bom, eu compartilhei os screenshots aí. Eu tenho 3 páginas, mas a terceira página é uma que eu uso pra teste. Quando eu vou testar algum controle novo, eu boto lá. Mas as 2 primeiras... A primeira eu acho que é bem parecida com o Control Center padrão, principalmente na parte mais de cima. E é meio que na mesma vibe sempre da minha home screen, que é tipo... Está desse jeito desde que eu configurei assim, eu me acostumei a usar assim e eu uso assim. Não tem uma... Tinha uma lógica quando eu criei, mas agora funciona assim. Então eu tenho ali no lado direito, tem o negocinho do... barulho ambiente, daí tem a musiquinha de dormir, a musiquinha de produtividade, tem o negócio de modo amarelo, que a gente chama da bateria, que eu nem sei por que tá ali, porque honestamente eu não uso, mas daí tem Dark Mode, gravação de tela, leitor de QR Code, os modos de foco, e aí tem brilho, volume, essas coisas. Negócio de bloquear a orientação e ligar e desligar o mudo, eu nunca uso, então eu devia tirar dali, porque tá só ocupando espaço. E aí eu tenho uma segunda tela que é uma tela de home, que aí é só controles da casa. E cara, muito bom. Desde que saiu essa atualização com isso, eu basicamente só uso os controles dessa página, porque são os que eu mais uso via iPhone, porque a maioria já é automatizado ou tem o interruptor para ligar com a pata feito animal. Então, mas os que eu mais uso assim com frequência pelo iPhone estão todos ali. Abrir a porta, destravar a porta, o modo de assistir filme que apaga todas as luzes da sala e da entrada e outras coisinhas mais. Então, é isso. Tô satisfeito, eu acho, assim, tá bem prático e talvez a primeira página mereça uma reanálise. E para fechar o episódio, antes da bonus track do Black Mirror, o Contente quer saber como que vocês formatam os eventos de calendário de vocês. Aí ele fala, exemplo,
reunião, assunto, e quem participa? Ou então, reunião com fulano sobre assunto tal. E se for pra mandar um convite pra outra pessoa, como é que faz? E aí? Então, existe a minha agenda pessoal e existem as minhas agendas compartilhadas. E aí nas agendas compartilhadas acaba caindo no padrão da empresa, né? Na maneira que a empresa usa, dá os nomes para as reuniões. Eu gosto de colocar, né, de quem é a reunião e sobre o que é, embora eu tenha um outro sistema à parte, né, como se fosse um CRM, para ter um histórico da conversa, né, o que foi tratado em outras reuniões, para lembrar e tudo mais. Então, se de repente é focado em vendas, é legal você colocar reunião, né? Eu gosto de colocar os participantes, os principais participantes, então não coloco eu, né, mas se eu vou mandar um convite pra pessoa pra estar ali, ó, reunião, Joãozinho e Gustavo, sobre, né, o projeto tal, pra discutir tal coisa, né, alguma coisa assim. Mas fora disso, tem ali um CRM com as decisões passadas, eu tenho um histórico que eu abro, que eu vejo ali, a gente já falou disso, tá aqui nesse ponto. Eu tenho as pendências, né, ainda que a reunião seja sobre aquela coisa em específico, eu tenho ali num sistema à parte que não é o calendário, onde eu vejo as pendências que eu tenho com aquela pessoa, o que eu tenho que entregar, o que eu tenho que cobrar dela. Então, um calendário é só para me lembrar que eu tenho a reunião, mas tem uma coisa à parte ali. Acho legal ter o nome das pessoas, ter sobre o que é a reunião, que já te foca, né? Caramba, pô, você abre ali a reunião ou o calendário no início do dia, você já vê e, caramba, tem que conversar com tal pessoa. Você já fica na mente, já vai ali macerando aquele projeto, né? Você já fica pensando naquilo, mas não é o calendário não é o guia, né? É só um lembrete para aquele evento. Bom ponto. Olha, a maior dificuldade que eu tive de formatar nome de reunião não foi nem de reunião, foi de evento de calendário, porque eu cheguei um dia pro Rafa comentando o grande dilema que eu tinha, porque eu colocava no calendário, quando eu marcava pra cortar o cabelo, eu colocava cortar o cabelo, mas não é eu que vou cortar o meu cabelo, é o cabeleireiro que vai cortar o meu cabelo. Então eu passei a colocar corte de cabelo. Por que eu falei essa coisa totalmente inútil agora, que não é relevante pra ninguém? Porque eu não marco reunião. Eu tenho o privilégio de ser uma pessoa que não faz reunião. Quando, nas raras vezes que eu faço, eu terceirizo esse problema pra outra parte da reunião. O Marcos sabe, vai fazer uma call comigo. Manda um convite pra mim no calendário. E aí o Marcos formata do jeito dele e eu só aceito. Então, eu eliminei essa figura da reunião da minha vida na maior parte, e aí quando tem, geralmente são outras pessoas que estão marcando comigo, então essas pessoas que vão marcar, e aí essa parte de anotações e tudo mais que o Coca mencionou, como eu sou nativo, eu faço tudo no próprio Notes do Mac, do iPhone, etc. E aí, na hora da reunião, eu vou lá naquela nota e se tiver alguma pendência, coisa, eu já deixo o checkboxzinho ali pra não esquecer e vou me guiando por ali. Pra mim, o que eu vi que as pessoas fazem de padrão é, por exemplo, né? Tem um potencial anunciante vai falar com a Gigahertz alguma coisa. Marca o invite. Aí é assim, o nome do anunciante, sinal de menor que, tracinho maior que, Gigahertz. Geralmente é só isso, é só mostrar aqui o que é, sobre o que estamos falando, com quem que é, e pronto, você bate o olho. Acho que sim, invite de reunião tem que ter 2, 3 palavras. Mais do que isso, já é reunião. A reunião podia ter sido invite, né? Esse invite podia ter sido e-mail. Eu acho que é meio isso assim, então eu prefiro que fique uma coisa mais curta mesmo. Eu não tenho uma etiqueta, assim, um tamanho serve para todos, acho que é o que o Coca comentou, né? Existem contextos, tem coisa que você faz só para si mesmo e tem coisa que é diferente quando envolve outras pessoas, e a tarefa da vida de todo mundo deveria ser facilitar para as outras pessoas, porque no fundo você facilita para si mesmo. Olha que maravilha, né? Então, assim, o que não é para fazer? Você marca a reunião com o nome reunião. Nossa, sim. Você ajudou exatamente 0 pessoas, né? Então eu acho principalmente que é isso. Se é uma pessoa que nem você, né? Ou que nem eu, o Cog, enfim, todos nós aqui, que a gente trabalha em vários projetos diferentes. Então, tipo, tá lá no seu calendário, reunião, tá.
Reunião é da Alura, é do 9 to 5 Mac, é da Gigahertz, é do quê a reunião? Exatamente. É da reunião dos ex-colegas de faculdade? Tipo, não dá pra saber, condomínio. Né? Pois é. Então, eu acho que não tem uma regra escrita em pedra, mas é um mínimo de noção e facilitar. É meio isso e, assim, tentar... Quando é uma coisa, por exemplo, né, para as gravações que eu faço do IA Sob Controle com o Fabrício. Às vezes acontece dele ver um estudo, achar bacana e mandar um e-mail para a pessoa responder, vamos fazer? Vamos. Aí brota numa sexta-feira de manhã, gravação com... Tá, não faço ideia de quem é essa pessoa, não tem contexto. Ele passou a fazer o quê? Na descrição colocou o link pro estudo, quem que é, assim, 3 frases. Já dá um contexto, dá dica do que estamos falando. Isso ajuda horrores. Então, recomendo que todo mundo faça isso, dê um pouquinho de contexto, especialmente se envolve muitas pessoas que talvez não estejam por dentro desse assunto que é muito importante pra você. Não quer dizer que seja prioridade pra essas pessoas. Elas estão indo na reunião, nem queriam pra começo de conversa, provavelmente, né? Então, facilitar. Eu acho que essa é a regra de ouro. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/ADT/431 ou também nas notas aqui do episódio no seu player de podcasts. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e que recomendam o ADT, aos clientes Platinum que vão em gigahertz.fm/apoio e que passam a receber, entre outras coisas, a edição sem edição. A gente acaba de gravar e manda pra vocês, ao Edu Garcia pela edição de mais esse episódio e a vocês, Rambo e Coca, pela copresentação de mais um ADT. Muito bem, pra quem quiser me encontrar por aí, pergunta pra sua IA favorita, vou imitar o Coca aqui, ou vai lá no mastodon.social, @inside, Guilherme Rambo 2 no Instagram e Threads. Apresento também o Olá Mundo a cada 2 semanas. Vai ter talvez uma mudança de schedule na semana da WWDC, estamos pensando ainda, mas eu aviso vocês. Valeu. Pra falar comigo, só lá no sua IA favorita, bate Coca-Tech, ou então vai no Instagram, manda uma DM pra @coca.tech. Boa. Para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho e a Fonte, que também não deve sair na segunda-feira por motivos óbvios na semana da WWDC. Para a Lura, apresento o IA Sob Controle e vocês me encontram também lá no 95 Mac. Eu deixo na descrição aqui o link de ir pra cá e direto nos textos que eu escrevo por lá. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo de ter posto. Tem Black Mirror em seguida, mas aí a gente volta na semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Muito bem, Black Mirror, acredito ser o penúltimo episódio da temporada. Eu fui caçar rapidinho aqui, eu tava no Pages, apertei o Command T, ele apareceu o ajuste de texto, mas né? Acho que é o penúltimo episódio dessa temporada, que, sem spoilers no comecinho desse papo, vou falar que, de novo, se tornou o meu episódio favorito da temporada. Sim, esse também foi o que eu mais gostei. Tecnicamente, talvez não seja o episódio, mas... até mais do que o episódio anterior, esse foi pessoalmente o episódio que eu mais gostei da história, de tudo ao redor dele. Voto com o relator, concordo, tá? Foi muito bom mesmo. Comecei a sentir talvez um quê de repetitividade, que a gente pode discutir um pouquinho mais, porque meio que ou talvez é um fio condutor da temporada como um todo, né? Mas me agradou bastante esse episódio. Porém, eu quero que a temporada acabe logo, porque eu tava falando pro Rafa, cara, a gente precisa assistir alguma coisa mais good vibes. Porque ontem a gente assistiu o episódio mais recente de The Last of Us, que foi muito pesado. Eu não vi ainda. E aí, esse aí também bem pesado. Então, foi um negócio feliz, né? Cadê a nova temporada de Trying ou do psiquiatra lá também? Do Shrinking. Que, aliás, vai ter Michael J. Fox temporada que vem. Vai ser bem legal. Eu vi, eu fiquei com medo de mandar porque eu não sabia se você se importaria de saber disso antes ou não. Se bem que agora você tá lá no 95 Max, você vai ficar sabendo dessas coisas. O post foi meu, inclusive. Então, acabou.
Não tem pra onde fugir mais, né? Mas muito bom. E esse episódio, assim, o que você falou de ficar repetitivo é a diferença de... As primeiras temporadas tinham 3 episódios cada uma. Teve temporada de Black Mirror que teve, sei lá, 10, 12, foi um absurdo. Essa são 6, né? Mas esse, que é o episódio 5º, Eulogia, né? Ele é uma temática parecida com o quê? Com o passado, de Playthink, assim, vamos aqui numa jornada que eu vou te contar o que aconteceu no passado e tem um grande mal-entendido que explica tudo, né? Mas... De todos dessa temporada, pelo menos, acho que ele foi o menos Black Mirror. Porque a tecnologia, ao contrário dos outros, de tudo de Black Mirror, que é você tem a vida acontecendo e a tecnologia dá errado. Nesse, a vida deu errado, a tecnologia é só o vetor, é só o meio, o líquido ali, onde isso tá acontecendo. E na verdade, nada do que deu errado teve a ver com a tecnologia. Muito pelo contrário, se tivesse tecnologia, não teria dado errado, talvez. Eu falei pro Rafa, se tivesse um SMS, né, naquela época... Esse breakup poderia ter sido um e-mail, tinha resolvido. Exatamente, né? Ou poderia ter sido um resumo do Apple Intelligence. Exatamente. Mas, no fim das coisas... E se você olhar de uma forma mais abstrata, você pode até interpretar como aquela tecnologia na real não existiu, nada daquilo existiu e foi só o cara resolvendo questões do passado. Terapia. De repente, se você fosse olhar entre aspas de fora, você ia ver só o cara olhando pras fotos e se lembrando das coisas. Poderia ter sido isso o episódio, não precisava ter tecnologia, mas como é Black Mirror, daí a tecnologia foi usada como o fio condutor ali, como a terapia dele, e acho que foi o episódio que a tecnologia teve um impacto mais positivo, talvez, ou talvez o único dessa temporada, porque... Da temporada, certeza. Não achei que a tecnologia foi um problema nesse episódio. Não, ele foi bem perto de, como sempre é o Black Mirror, do lance de muito próximo da realidade, se exagerar um pouquinho, poderia muito bem acontecer se tudo desse errado. Aí tem coisa que você vê no passado e fala, cara, foi até otimista em relação a como tá hoje em dia, né? Mas esse específico o lance de você entrar na foto, cruza muito bem com, tudo que a gente tá vendo agora, dos VRs, ARs, XRs, o próprio Apple Intelligence, que saiu esses dias um projeto super legal de um cara, que você bota a foto na frente do headset, ele constrói o ambiente onde você está, pra você. É exatamente o que tem nesse episódio, né? Mas é um experimento lá de alguém também, até com a nuvem de gaussiana, lá, tudo igualzinho. E tudo bem que lá era só pixelizado, né? Onde não tinha coisa de verdade, mas enfim. Então... E esse episódio bate com uma coisa que todo mundo tem na vida, que é o contrafactual... com arrependimento. Efeito borboleta. Mas acho que mais do que isso, olhar para uma parte do passado. Eu vou dar um spoiler do primeiro. Como é que chama lá o filme dos sentimentos lá da Pixar? Divertidamente. Do Divertidamente, que o insight é assim: nenhuma memória precisa ser só triste, ou só feliz, ou só de raiva. Às vezes você pode misturar as coisas. E qualquer coisa do passado distante, especialmente de relacionamento, tem isso, né? Tem a parte que foi boa, a parte que doeu, a parte que você podia querer voltar para aquele momento, que não anula a parte ruim. É tudo isso junto, né? E eu acho que isso apela pra todo mundo, no fim das contas, né? Então acho que foi aí que pegou, acho que talvez por isso seja uma coisa que eu penso bastante sobre essas coisas de como isso afeta o caminho, o efeito borboleta que você falou, né? Se uma decisão lá de trás tivesse sido tomada diferente, a vida toma outro rumo completamente diferente, não é pior, não é melhor, é só diferente. E também, porque você não quer tocar o sininho de spoiler? Vou tocar, então eu tava tentando tangenciar aqui, então a partir de agora... Sininho de spoilers tocado, pronto. A gente pode falar abertamente, sem ficar cifrando o que a gente quer dizer. Uma outra coisa que foi um tema também desse episódio que eu já vi acontecer na vida real algumas vezes, já tive essa experiência, é de como você só ouvir um lado da história te dá uma impressão totalmente distorcida dos fatos. E não é que a pessoa que contou pra você tá mentindo, ela tá contando do ponto de vista dela. E do ponto de vista dela foi aquilo que aconteceu. Só que tem um outro lado da história, do ponto de vista de outra pessoa, e aí quando você soma as duas, você percebe que a realidade é, na verdade, um pouquinho no meio, né? Embora naquele caso ali, foi ele que começou, né? Sim. Pra mim tá bem claro. Só que aí, o que acontece? Ele
meio que começou por uma percepção dele, que ela tinha dado mole pro cara na festa lá, que no final a guria que sabe ler expressão corporal, que aparentemente ele não, e eu simpatizo porque eu também não, mas de repente ele viu ali a guria, achou que ela tava super afim do cara na festa, e a outra falou, não, mas você não tá vendo, ela tá se afastando dele como se ele estivesse com um bafo, ela não quer tá ali, né? E aí você vê como, né, isso faz a gente pensar quantas vezes alguém conta um negócio pra você, pô, aquela pessoa fez isso, fez aquilo, assim, né? E aí, às vezes, se você fosse ouvir a outra pessoa contar a história do ponto de vista dela e avaliasse um pouquinho mais friamente, você ia ver que, né, que, como diria a Dilma, nem quem ganhar, nem quem perder, né, vai todo mundo perder. Todo mundo consegue preencher as lacunas. A gente lembra de uma história e a gente vai preenchendo as lacunas e com o tempo aquela história vai mudando. E eu faço isso de uma forma magistral. Então, eventos importantes da minha vida eu escrevo exatamente para de tempos em tempos, né? Quando eu quero recorrer, eu volto para lá e é hoje mesmo. Mas o Johnny Ive já não tá fazendo o design das coisas do ChatGPT, sei lá de onde é que eu tirei essa ideia. Pode ser que ontem eu não tivesse essa ideia, mas fruto da quantidade de vezes que eu pensei isso hoje, aquilo sedimentou no meu cérebro e dá uma impressão que estava lá dentro há mais tempo e não estava. Então isso, para mim, foi interessante. Então esses eventos que eu gosto, né, que são mais marcantes na minha vida, eu gosto de escrever exatamente para eu não completar. Porque a gente vai completando, a gente vai esquecendo, que é o que acaba acontecendo. Embora no caso dele ele vai esquecendo, né, ele não vai exatamente completando, né, vai se apagando, que é uma outra, um outro lado. Pessoalmente eu não tenho muito desse e se, a minha vibe não é essa, eu entendo. Cara, foi o que dava pra fazer naquele momento, era isso aqui. E se fosse bom, teria continuado. Então, se não continuou, porque é ruim. Então, em alguns momentos, até prefiro reforçar as coisas ruins pra não lembrar das boas, pra não ter vontade de voltar. Mas, às vezes, precisa relembrar. E eu tenho um pouco desse saudosismo, dessa vontade de um dia passar as minhas memórias em lembrança. Porque parte do que foi feito comigo, com meu avô, lá mostrando lá os fotinhos e contando histórias. Mas, pô, seria muito legal que ele pudesse ter feito isso comigo, ou eu possa fazer com outras pessoas, de uma maneira mais imersiva, né? Que não fosse só uma imagem 2D, fosse uma coisa 2D um pouquinho mais elaborada. Acredito que isso vai chegar, até porque hoje já existem algumas coisas assim, né? Esse processo de luto, vou chamar de luto virtual, luto 3D ou qualquer coisa assim, já existe hoje, já existem propostas de criar um avatar da pessoa, e aí você interage. Bebê reborn. Um defunto Cara, eu reborn. nunca tinha escutado falar desse trem. Até o Coca comentou semana passada. De uma semana pra cá, 3 vezes por dia. Só queria fazer esse parênteses. Desculpa, Coca. Queria desabafar. Então, vai ali acontecer. Eu não sei se, embora no episódio seja uma coisa positiva, eu não sei pra onde vai isso, porque entra nessa questão de terapia, né, de, legal, conversa aqui com essa imagem aqui, que essa imagem vai resolver a história. A gente tá falando um pouco dessas aplicações de IA para terapia, até uma coisa terapêutica, né, de tratamento. Pô, você tem memória fraca, então revisa isso aqui, né, revive aqui para você lembrar. O Rambo até falou isso hoje, né, fazer com que os humanos sejam mais humanos. E ok que você tem que lidar com o processo de luto, mas não é para você ficar revivendo as mesmas histórias, né? É também construir novas histórias. Então tem algumas misturas ali no episódio, que embora eles sim seja... Não é good vibes porque é uma história triste, mas conversar com uma foto, interagir, ver detalhes que você não estava prestando atenção, né? Como, por exemplo, quando ele descobre que na última foto, né, que ela tá grávida, né, que, tá grávida aqui e tal, mas acaba que, né, não é filha dele e né, fica aquele clima, pô, mas será que né, é filha e não é? Isso que me chamou bastante atenção, né? Esse lado de terapia, de uma coisa que já tá acontecendo hoje, qual o limite que a gente... Né, já brincou o Black Mirror com isso, acho que na segunda temporada, onde recriava completamente o avatar do morto e você interagia. Be right back. Esse é uma coisa mais terapêutica e ainda tá no limite do aceitável.
E, assim, gostei, né? Eu gostei, né? Ter essa... Seria um bom uso, né? De poder ver um álbum, que a gente tava falando, né? Um álbum compartilhado de maneira imersiva, mostrando mais detalhes, né? Eu queria uma coisa assim. Você pincelou isso, mas eu acho que isso não ficou tão evidente, não fez tanto parte do episódio, do conceito ali, que é o lance das lacunas. Tinha a grande lacuna ali que era o rosto da mulher, né? Uhum. Que eu não sei, eu acho estranho a pessoa não lembrar do rosto de uma pessoa. Que Nossa, foi importante. Nunca me aconteceu. Assim, eu sou péssimo pra ligar rostos a nomes. Mas qualquer pessoa que teve qualquer importância na minha vida, eu consigo lembrar do rosto da pessoa. É engraçado. A não ser que eu era uma criança muito pequena, obviamente. Mas assim, depois de adulto, qualquer pessoa que eu conheci que teve alguma importância pra minha vida, se eu lembrar da pessoa, eu lembro do rosto da pessoa. Não deve ser uma imagem perfeita, mas eu lembro. Então, aí que tá. Pra mim, a memória de pessoas que faz muito tempo que eu não vejo, ou que não dá mais pra ver, é difuso. Eu sei assim, né? Não, eu vou lembrar, tinha cabelo curto ou cabelo comprido? Era loira, era uma... Não, né? Tem ali vários sinais, inputs no vetoriais ali. Dá pra você saber mais ou menos. Mas reconstruir perfeitamente da memória como se estivesse olhando uma foto... Perfeitamente... não é saber se tinha uma pinta, mas pinta, não é isso, né? Mas eu consigo me relacionar com essa ideia de não conseguir picture na cabeça exatamente a fisionomia completa. Assim. O ser humano, ele é muito mais variado do que a gente pensa nesses aspectos, porque eu descobri há um tempo atrás que tem gente que não se arrepia ouvindo música, e eu fiquei chocado. Pois é, eu fiquei chocado porque eu pensei que todo mundo... Né? Enfim, tem N coisas, tem gente que ouve uma voz na cabeça, sem ser esquizofrenia, tá? Só de, tipo, quando tá pensando, né? Aí eu, no meu caso, eu ouço umas 50 vozes ao mesmo tempo e elas não calam a boca, mas aí é outro problema. Mas tem gente que quando pensa não tem uma vozinha falando na cabeça delas, e tem gente que sim. Tem gente que pensa em imagens e tem gente que não pensa em imagens, não consegue ver uma imagem na cabeça. Então isso varia, e é normal, não são transtornos, são só diferenças de como cada pessoa funciona. Mas o que eu queria dizer com tudo isso é que, quando a gente falou do negócio do rosto, de não lembrar, de lembrar das lacunas, é um fato que, assim, a gente não lembra, a gente recria. Uhum. O cérebro não salva como se fosse um HD. Ele vai recriando as coisas do jeito que dá. Então, é que nem o Coca falou. Se uma coisa é muito importante, você quer lembrar o máximo de detalhes possível, assim que possível, anota tudo, tira foto, grava, faz o que puder, porque daí com aquela informação você ajuda o seu cérebro a recriar aquela memória de uma forma mais fidedigna. Por isso que relato de testemunha é o pior tipo de relato em tribunal, porque a memória é muito falha. Porque não é memória, a gente chama de memória, mas é uma recriação. É como se cada vez que você vai lembrar de uma coisa, você pedisse pro ChatGPT gerar uma imagem. Então tem sempre um seed, tem sempre um random lá que vai dar uma bagunçadinha ali na sua memória. Tem uma coisa que a gente não citou até agora, que é o seguinte. Paul Giamatti, que é um ator sensacional. Sim. Que eu vi esses dias alguém falando assim, o Paul Giamatti é o cara que conseguiu, com uma frase, acabar com o mercado de merlot dos Estados Unidos. Porque tem aquele filme Sideways, que é super bom, inclusive, que ele fala, que merlot? Merlot dá em qualquer lugar. O negócio aqui é Pinot Noir. Essa uva aqui, cara, ela é muito difícil. Lá, óbvio, tem nos Estados Unidos. Mas eu sempre lembro disso. O cara que acabou com o mercado de merlot com uma frase. Na Califórnia, inclusive, eu tive o prazer de comer uma uva dessas lá na vinícola. É uma uva muito gostosa. Então, esse cara, eu acho ele muito, muito, muito bom. Até em filme ruim, série ruim, ele manda bem. Mas é um episódio, podia ser uma peça de teatro, né? Porque super minimalista, ele carrega o episódio inteiro. Eu fiquei pensando nisso. Imagina que difícil que é você fazer com consistência por quase 1 hora, falar sozinho, dando a entender que você tá falando com alguém de verdade, sem parecer aquela coisa meio fake. Teve umas 2 ou 3 tomadas que deu pra ver que eles não tinham material suficiente pra cobrir a voz da assistente, deu uma colisãozinha assim, falei, opa! Com esse, agora que eu tenho um pouco mais de experiência, especialmente com esse tipo de coisa, bateu ali, hein? Poxa, dava ter feito melhor. Mas... E vocês também pensaram que a assistente era a mulher, de fato? De cara eu já achei que era filha. Eu pensei, por um momento eu pensei que fosse, mas daí também logo depois eu mudei, não, é a filha, tá? De cara, assim, deu pra ver...
A primeira dica que eles dão é ela insistindo no negócio do violoncelo. Pô, mas você não perguntou pra ela? Acho que ela queria, hein? Mas você não perguntou? Que eu falei, opa, então tá. Aí eu já na hora eu saquei que era filha. E aí tem umas outras 2, 3 dicas depois que eles dão também, que fica mais óbvio ainda, até a hora que tem a grande revelação que... Só que na real, sono, a grande dica, a melhor dica, só que daí é um pouco mais foreshadowing, não tão óbvio, foi no começo que o cara lá falou que foi a filha dela que pediu, né? Então, é óbvio que se foi ela que encomendou a parada, faz sentido a IA ser ela. Mas teve um aspecto dessa IA também que me chamou a atenção, que é algo que não é, pelo menos, você tá mais inserido nesse meio do que eu, mas eu não vejo muito ser discutido no mainstream, que é assim, a gente tem IA que você instrui o que você quer que ela faça e tudo mais, né? Mas ainda não tem como você, de forma sucinta ou prática, ensinar uma IA sobre as suas opiniões e personalidade. De tipo, se alguém perguntar pra mim tal coisa, como eu responderia? Não tem isso ainda. Que é como essa IA funciona no caso ali, né? E note que eu falei ainda. Eu falei a palavra mágica ainda, né? Porque eu consigo imaginar contextos onde eu acharia interessante ter algo assim, só pra mim, obviamente, porque ter uma IA que reproduz de forma fiel como eu reagiria a determinado input nas mãos de outras pessoas seria perigosíssimo, porque daí a pessoa conseguiria... Ó, tá aí um tema para um episódio de Black Mirror, porque imagina a facilidade de você manipular uma pessoa, assim. É como se você tivesse ali, tipo, o algoritmo do Rambo, e aí, se eu pedir... Como que eu faço pro Rambo me dar 10 mil reais? Mas isso já tem. Os psicólogos, em tese, conseguem prever o comportamento. O lance pra mim é o seguinte: sobre as coisas que você falou, dá pra ter uma certa predição de qual é a sua opinião. O difícil pra mim é pegar as inconsistências cognitivas, aquelas coisas que, né, eu sei, né, mas eu não acredito. Eu sei que é verdade, né, sim, mas eu, né, sei lá, eu acredito em astrologia. Eu sei que não tem nada, mas eu acredito. Vou lá todo dia, leio ou no jornal lá o meu horóscopo e nunca dá certo. Isso é tão eu. Mas, né, só aquelas inconsistências, né, aqueles... Dissonância cognitiva, como você modela isso? Isso pra mim é o difícil. Agora, prever comportamento, dá pra prever com alguma... psicólogo que vai lá, estuda, conhece, né, que ele sabe que você, de alguma maneira eles fazem isso, né, eles sabem que você tá pronto pra lidar com aquela realidade, tem lá os parâmetros, não, você tá pronto, aí vai lá e cutuca aquela ferida e aí você de fato tá pronto pra lidar com aquela situação. Um dos coisas que vocês falaram agora me lembrou, saiu essa semana um estudo mostrando que o GPT-4, se tiver um pouquinho de informação a respeito de com quem ele está falando, ele... no teste foi 60 e poucos % mais convincente do que um humano querendo convencer a pessoa da mesma coisa. Então eles mediram, e é o GPT-4, hein, o velho. Me lembrou aquele estudo que rodou no Reddit também, de atrás da informação da pessoa lá, do Change My Mind. Nossa, com isso foi terrível. Putz, cara, eu achei, na boa, achei muito bom. Não, eu achei Ética mó zero, maneiro. mas achei muito bom. Não, eu achei muito maneiro, mas terrível. A gente acabou de falar que nem tudo é só ruim, só bom, né? Isso foi ótimo e horrível ao mesmo tempo. Exato. Né? Enfim, eles fizeram... Tinha uma comunidade do Reddit lá, Change My Mind, né? Pra mudar a ideia da pessoa. E aí os caras deployaram uma IA que ia lá, fuxicava o perfil da pessoa, descobria outros perfis da pessoa, descobria mais ou menos as opiniões da pessoa com base nela, em conteúdos que ela postou previamente, ia lá e respondia no post da pessoa no Change My Mind. E ela foi, sei lá, quantos % mais eficiente em mudar a opinião da pessoa do que as respostas de humanos. É que tem um lance que, assim, primeiro, a capacidade de analisar e absorver uma quantidade muito grande de informação que um ser humano normal não vai conseguir, até porque ninguém também tem tempo de ficar fazendo isso, né? Uhum. Mas tem também a questão da frieza, porque se eu vou avaliar, deixa eu ler aqui o perfil do Coca pra ver como que eu convenço ele a não acreditar mais em astrologia. Daí eu vou ver coisas do Coca lá, eu vou criar um estereótipo na minha cabeça com base em experiências prévias
que pessoas que falam esse tipo de coisa geralmente acreditam mais em X e em Y, né? Aquelas caixinhas pré-determinadas, e eu vou tentar um argumento que eu acho que funciona com aquele estereótipo que eu criei na minha cabeça, mas não é a pessoa. É uma versão genérica de uma pessoa mais ou menos... É um avatar da pessoa. Exatamente. Agora, se a IA consegue pegar, mastigar tudo aquilo e avaliar a pessoa, sem categorizar a pessoa. Não existe categoria. A categoria é esta pessoa. Então, muito incrível e assustador ao mesmo tempo. Totalmente. Mas voltando ao episódio, uma última coisa que eu achei que foi interessante de observar, a gente deu uma pincelada nisso no começo, mas agora dá pra falar um pouquinho mais profundidade, né? Sobre ele ter sido a tecnologia ser a solução para resolver uma coisa que o cara passou a vida inteira mal resolvida, e todo mundo conhece alguém assim, né? Já viu, falando assim, aquela uma coisa que aconteceu comigo há 40 anos, essa pessoa maldita é responsável por tudo que deu de errado na minha vida até hoje, e a culpa é dela, putz, será? E terapia. Então, é isso, o lance da terapia de, assim, durante o processo ele ter descoberto que não, né? É ele puxando o próprio pé a vida inteira e a desculpa fácil de, não, a culpa é dela ali. Mas esse não era um mote, né? O mote da tecnologia era achar uma lembrança compartilhável, né? Era fazer um luto em conjunto, né? Um luto das pessoas importantes. O que talvez ele não sacasse é que ele era importante para a pessoa, né? Que ele achava que a pessoa era, né, caramba, queimou criando aquela pessoa lá. Ele achava que ele tinha tomado um pé na bunda. Né? E na verdade não foi bem isso que aconteceu. Ele era muito mais importante. Poderia, né, ter sido bem diferente, né, as coisas. E eu não sei vocês, mas aquela cena dele chegando lá no funeral, na igreja, com todo mundo zumbi lá, com o negócio, aquilo me deu um negócio ruim. Sim, aquilo sim, E olha que eu nem sou religioso nem nada, mas eu sempre que eu vejo uma cena de muitas pessoas imersas num negócio assim, me dá dá um faniquito. Tipo aquele, foi um evento da Meta que tava todo mundo com os óculos lá. E o Zuki passando no meio de todo mundo. Mas essa cena eu achei ela ruim, sabe por quê? Porque ele não tá com os olhos vidrados de zumbi robô cibernético. Ele tá lá, boa, e tá todo mundo lá, né, zumbizão, tal, boca aberta, mas eu não falei, não. É muito boa a cena, assim, né, ele encosta lá, né, na igreja, porque ele na vida real tem encostado lá, ótimo. Mas ou ele tá com vidrado e tá todo mundo vidrado, ou ele não tá vidrado e tá todo mundo no vidrado também, né. Esses dois deu um ruidinho ali, e termina super bem, bonitinho. É o anti-Black Mirror esse episódio, porque eu acho que, assim, qual que é a parte de tecnologia que deu errado, que geralmente é o mote? Não tem. Tem esses... Começa com exagero. Fulana morreu, somos um serviço, vídeo digital, uma startup sobre... Nossa, eu já esperava o pior possível quando eu vi. Ai, não, nossa. Não. Vai ser horrível. Redondinha. Bom episódio. Por pior que possa parecer, essa é uma visão que eu gostaria. Uma visão que eu acho legal da IA. Da IA mudando a tua vida. Né? Daquela coisa, tá, legal, fala lá com todo mundo, muda a voz, não sei o que, gera vídeo, tá, mas e pra mim aqui? O que tem nessa história pra mim? E eu vi nesse episódio algo ali pra mim. Né? Poderia ser assim. Nossa, essa terapia com base nessa metodologia ali poderia ser extremamente funcional e podia até ser com um psicólogo de fato. Não precisa necessariamente ser uma IA que tá ali, mas usando esses recursos de entrar na imagem, de ouvir o som, de lembrar, né? Porque hoje em dia você usa muito, lembra, né? Mas daí você tem que lembrar com seus próprios recursos. Você tem recursos para te ajudar ali, né? Tem hipnose, tem outras coisas que o pessoal faz, mas, muito legal isso ali. É que eu não sei se seria, vamos colocar assim, factível, né? Porque os eventos importantes da sua vida, talvez você não tenha foto desses eventos. Sim. Mas se tiver... Sim. Acho que ali ficou numa poesia, aquela coisa ali. Né? Mas, sei lá, você teve uma briga. Você não vai tirar foto da briga. Não, vamos reconstruir a briga. Tô brigando aqui. Selfie pra lembrar desse momento horroroso. Aliás, o momento quântico desse episódio foi ele ter tirado a foto do quarto destruído do hotel lá, né? Que é tipo...
tá, eu comprei essa câmera descartável aqui, enfim, Sim. tá, tirou a foto sem querer, sei lá, foi jogar a câmera, e, enfim, né, mas foi meio quântico. Né? Mas aí o que eu tinha dito antes, e agora dá pra falar claramente, porque, né, mas todo mundo já deve ter entendido, tecnologia teria resolvido o problema porque ela teria mandado uma mensagem pra ele no iMessage, no WhatsApp, então, não é que eu não amo você, ele teria recebido a mensagem. Uhum. Ele teria a opção de não ler se ele não quisesse, obviamente, mas imagino que ele ia eventualmente a ler. No caso ali, ela tinha deixado um bilhete no quarto, ele destruiu o quarto inteiro, não viu que o bilhete estava lá, ele tinha recolhido tudo do quarto, empilhou tudo lá. Também acho um pouco fantástico ele nunca ter lido o bilhete, mas enfim, jogou tudo numa caixa e whatever, né? Mas se tivesse tecnologia, ela tinha mandado uma mensagem e ele não teria ficado a vida inteira remoendo isso. Cara, sabe que esse é o pedaço que eu acho que rolou mais edição pra fazer rodar logo, porque tem isso e tem assim, eu vou destruir o quarto, eu saí, a hora que eu voltei, a moça da limpeza tinha organizado tudo e botado na caixinha, eu peguei a caixinha, botei embaixo do braço e vim embora. Jura? É assim que você vai falar essa parte do mal entendido? Ok. Não teve que pagar a destruição do quarto. Você já tinha arrumado o quarto pra mim e eu fui... Eu entendi errado, então, porque eu tinha entendido que ele tinha arrumado o quarto. Pelo que eu me lembro, foi tipo, do housekeeping já tinha arrumado. Talvez eu perdi esse detalhe, que eu construí que ele mesmo tinha dado um tapa lá e recolhido as coisas. Queria falar, I drank myself into a blur, que eu achei bom o termo, né? Mas enfim, né? Foi isso. Eu não sei se eu tenho mais nada que tenha me chamado a atenção. A hora que eu for deitar, certeza que vai pular mais 18 coisas que eu vou ter esquecido de falar. Mas de parte técnica, a tecnologia de entrar na foto eu achei super legal, super bem feito. Né? Porque especialmente a primeira, que eles estão mais, né, mostrando a tecnicidade da coisa toda. Você vê a foto paradinha ali, ele vai andando lá de pouquinho, vai ganhando um pouco de profundidade. Você vê que o fundo tava lá no fundo mesmo e dá um tiltzinho pro lado pra você ver que tem... Isso foi super legal, né? E as outras... entrou meio na sequência ali. Aquela foto em preto e branco, que aí no momento que ele lembra a cor, daí a cor aparece, né? Todo mundo sabia que ia acontecer isso, mas... Técnica super antiga, normal, mas muito legal você representar, não, agora ele lembrou da cor, então a cor apareceu, né? Porque ele só consegue ver o que ele se lembra.